bem, amigos do Peladronete, entramos ao vivo e em definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. Amigo, quem tá aqui comigo hoje é ele, Show do Vitinho. Tudo bom, Show? O Cruzeiro é um time mediano que já existiu na história do mundo. Um time ok, um dos times. Um dos times já feitos, é o Cruzeiro. E tá bom ser um dos times, né? Quanta gente queria ser um dos times? Rapaziada, às vezes vamos sonhar baixo, O importante é sonhar. Não pode ser alto ou baixo, sonhar. Chamar de sonhar. Quem tá aqui também comigo é ele, Fernando Maidana. Tudo bom, Fefito? Tudo bom, eu queria que o Corinthians não existisse. Tá bom, bom desejo, bom sonho. Tem muita gente que compartilha com isso, corintianos ou não, né? É. Sim, olha aí, você abrange todo um público, né? Une todo mundo. É o Nirvana. Exato, eu percebi esses tempos que se o futebol não existisse, minha vida ia ser muito melhor em todos os sentidos. Acho que eu ia perder um entretenimento, mas o futebol é muito menos um entretenimento, muito mais um motivo de sofrimento pra mim. Então, é muito melhor se não existisse. Quem tá aqui também é ele, Vida. Tudo bom, Vivi? Tudo bom, Gabu? Graças a Deus, mais uma semana aqui no Peladinha. Feliz porque o dinizismo simplesmente deixou claro pra todo mundo que não tem mais competitividade na América do Sul. O hemisfério sul está tomado pelo Vasco da Gama. Acabou. Ai, caralho, a cada 6 meses o Vidani tem uma ilusão diferente, cara. É incrível, mano. Quem dera fosse ilusão e não só piada jogadas ao vento, um sonho no desejo. Nem eu acredito nisso. Mas o importante é sonhar, independente se é baixo ou se é alto. É verdade, né? Ou até se é verdade. Né? Hashtag sonho médio. Olha aí, gostei. Caralho, isso é muito bom. Um coach normal, né? Um coach... É, o coach normal. Um coach são. Apenas sonhe. Então, isso aí, chegamos ao fim chegamos ao fim da abertura. Vamos começar o programa e falar um pouquinho. Foi curto o programa de hoje. Que bom que eu não precisei falar do Corinthians. Vamos começar então a falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Vamos embora. Ah, não. Quase escapamos. Quase. Eu topo muito a nova modalidade de podcast e áudio de WhatsApp. Né? Só abertura. 2 minutinhos, resolveu, acabou. Então vamos, meus amigos. Galera, é o seguinte, o site do Peladranet é peladranet.com.br. Ela tem link para as redes sociais, grupo de Telegram, também tem nossas redes sociais particulares, assim como na descrição de todos os episódios. Tem também link para os nossos produtos na Podcast Store. E na descrição do episódio tem link para projetos paralelos, como por exemplo, Fábrica de Filmes, né, Vitinho? Que tá aí de vento em popa, hein? Exatamente, podcast fluindo muito. Nesse momento, o Jonathan e o Rafa estão viajando e trabalhando. Nossa semana não vai sair episódio, porque eles têm emprego. Mas em algum momento volta o programa aí sempre com filmes muito doidinhos para você. Gostei. Inclusive, no fim de semana, eu fui na peça de teatro aqui da última sessão de Freud, estrelando Odilon Wagner, hein? Olha aí, o grande vilão. Você não tirou uma foto com ele? Cara, eu queria ter tirado, mas a gente foi numa sessão extra, e aí tinha sessão depois da nossa sessão, né? A nossa foi mais cedo, e aí eles não puderam ir lá com a galera, porque tinha outra sessão logo na sequência. Então eu acabei não trombando ele, porque eu queria mesmo gravar um Odioninho Vida do Odilon. Seria foda, né? Mas não consegui. Já pensou. Enfim, tem Reinaldo Jaqueline essa semana no ar sobre a 4ª temporada de Love, Death and Robots, tá ali no ar também. Dentro da minha cabeça que eu gravei sozinho sobre o absurdo que a realidade tem sido, né? Mais absurdo do que os absurdos que a gente consegue pensar. E é isso, enfim, de projeto paralelo a princípio. Lembrando, todo mundo, que nesse sábado, esse anúncio gostoso demais, 31 de maio, final de Champions League entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão. Vocês estão esperançosos aí pela final? Ou estão achando que vai ser um jogão? Como vocês estão, Maidana e Vitinho? Olha, eu acho que com os times é muito difícil ser um jogão. Eu espero um jogo. Estou sonhando médio. Eu discordo. Eu quero um jogo médio. Eu também discordo, cara. Eu sonho alto com esse jogo aí. Eu discordo. Acho que, inclusive, o equilíbrio é o mais parelho das últimas finais de Champions, assim, dos últimos anos. É isso que eu ia falar, cara. Eu acho que vai ser uma das melhores finais de Champions aí dos últimos anos, porque justamente não tem um grande time contra um time merda. Igual tava sendo. Isso, a gente já viu grandes times fazendo jogos merda na final também, cara. Vimos. Times parelhos, times grandes fazendo, porra. É verdade. Já teve. Vimos, Maidana, mas
Mas eu acho que, por exemplo, City e Inter, 2 anos atrás, era um time que tem muita posse de bola, um time chato de jogar contra, então a final foi meio chata, não me assistir. Gol do Rodri lá, foi tudo que teve no jogo. Esse jogo são 2 times que, primeiro, o PSG é um time de muita entrega, muita disposição e muita disposição tática dos caras, no sentido também de, os jogadores muito criativos e tal, e abaixo da mídia, né? No fim das contas, a galera são caras abaixo do radar. E a Inter de Milão é um time de dedicação pura, de trabalho, de comprometimento, de bloco, né? Então, de marcação. Eu acho que tende a ser uma final aberta. Se nós temos a possibilidade de ter uma final com o placar aberto, tipo um 3-2, é essa, eu acho. Que tem potencial. Posso tá falando merda e ser a pior final de todos os tempos? Claro. Sempre posso. Por isso que eu tô sonhando médio. Se for 3-2 eu vou ficar feliz. Se for 1-0 também vou ficar feliz. Tava dentro do que eu tava esperando. É isso aí. Como de costume, desde 2016, tirando os anos de pandemia, porque a gente não é maluco, igual que ia pro bar durante a pandemia, mas ninguém fala disso. Tudo bem, tá bipado e mais uma vez eu me dando trabalho. A gente vai fazer o encontrinho do Peladinha pra assistir junto com os ouvintes lá em São Paulo, no Bar Garotinha da Santa Cruz, que mudou de nome pra Point Santa Cruz, hein? Oficialmente mudou de nome, descobri porque entrei em contato com os caras lá. Falaram já pra mim que vai passar o jogo, garanti, tá tudo certo. Na rua Tenente Gomes Ribeiro, 224, logo atrás do Shopping Metrô Santa Cruz. O jogo é às 4, mas a gente costuma chegar perto das 2 pra trocar ideia e pegar lugar. Recomendo chegar cedo porque não vamos fazer reserva nem porra nenhuma. Então não adianta chegar no bar e falar, vim pelo encontro do Peladinha. Não importa, pô. Senta e come. Senta e bebe. Não tem ideia. O cara vai te mandar embora. Vai falar, que porra é essa? É, enfim. Eu só avisei os caras que nós vamos colar. Vim pro encontro do Peladão na net, né? Se você falar isso, não vai ser legal. Inclusive, eu cheguei no cara do bar e falei, mano, eu vou chegar com uns amigos aí pra assistir. Ele não perguntou a quantidade, também não falei. Geralmente tem dado umas 100 pessoas, né? Então é bastante amigo que eu tenho. Caralho, esse cara tem muitos amigos aí, porra, esse maluco deve ser muito popular na escola, né? Exato. Caralho. Enfim, nesse sábado, 31 de maio, encontro do Peladinha pra gente assistir juntos a final da Champions League. O pessoal do Frango Fino em peso está confirmadíssimo. Infelizmente, nosso querido Vitinho da Comédia até o momento não conseguirá ir, mas Maidana estará comigo. Teremos, inclusive, meu ídolo Vinícius Magalhães disse que vai colar pra assistir o jogo com nós lá. Olha aí, rapaz. Leandrinho, amante do metal. Então, estamos esperando bastante gente. E queria mandar um abraço pro Alexandre da Originais do Fute, que é parceira minha no Instagram e tudo mais, que diz que vai levar brinde pra ouvinte do Pelado, hein? Lá. Vamos, provavelmente, enfim, entregar alguma coisa, dar algum número ali pra gente sortear na hora, eventualmente, e alguém sair com alguma coisa. Quem sabe? Eu não sei exatamente o que ele vai querer fazer, mas teremos brindes da Originais do Fute, voucher, por exemplo. Tem coisas aí na possibilidade. Eu não sei exatamente o que vai ser, tá? Então tô só cogitando. Mas é uma loja de artigos esportivos pra gente que é fã de futebol e gosta de camisa, de time, etc. Eles estarão lá com a gente também pra brindar. É brindar que fala ou brindear? Não sei, mas dá brinde aí pra vocês. Vamos falar um pouquinho de Sul-Americana pra começar aqui o programa de hoje? Vamos falar só dos times brasileiros da Sul-Americana, porque tá acabando a fase de grupos, então iremos agora pros playoffs, né? Pra repescagem e depois pras oitavas de final. No grupo B, o Corinthians perde de 1-0 pro Huracan, parou nos 8 pontos e caiu cedo na Copa Sul-Americana. Gol do Franco Watson, comecinho do segundo tempo, selou o destino dos corintianos na competição, que parecia ser a competição mais possível de ser vencida nesse ano, né? Nossa, que absurdo, cara. Chega, já falou tudo que precisava ser falado desse jogo, desse time. E o Dorival, hein, Maidana? Tá gostando do trabalho? Tô adorando. Tchau. Acabou. Caralho, mano. Não, né? Porra, tá foda. Mas vale falar dos desfalques, né, cara? Também, porra, deu... Exatamente, é isso que eu ia falar. Coitado, perdeu um monte de peça, logo as principais, né? Já teve que jogar jogos sem Memphis, sem Garro, agora sem Yuri Alberto. É. O Garro entrou no sacrifício, coitado. O departamento liberou ele pra jogar por 20 minutos, jogou 45 e não fez nada. É, não conseguiu fazer nada. É isso, tá foda mesmo. Foda. Mas assim, tá... Eu acho que o Dorival tá numa ressaca aí desses trabalhos não bons aí. Tá meio que esquema Tite ano passado, sabe? Eu realmente... Sim. É aquele sentimento, mas eu não quero queimar treinador também antes da hora. Inclusive, quiser ficar o ano inteiro no Corinthians, Dorival, tô te apoiando, tá? Não, mas o clima é exatamente esse, cara. Exatamente o mesmo clima do Tite pós-seleção lá no Flamengo. É a mesma coisa. Mesma vibe. Eu acho que tem uma questão que, tipo, o Corinthians tava com uma defesa muito ruim e um ataque que até funcionava. Só que aí o Dorival chegou e falou, galera, vamos arrumar a defesa. E foda-se o ataque. E não arrumou a defesa. E aí você fica, o que você tá fazendo então, Dorival? Caralho, é inacreditável. Eu acho que o Corinthians é o time que mais toma gol com 5 minutos do segundo tempo, cara. Ele volta muito desligado. De verdade, eu lembro, assim, de 4 vezes esse ano, assim, que tomou gol com menos de 5 minutos do segundo tempo, velho. Ele volta e toma um gol. É inacreditável. No grupo D da Sul-Americana, nem vamos gastar a viagem do tempo com o jogo do Grêmio, porque o Grêmio já tá classificado. Hoje ele joga contra o Lanterna do grupo e pode chegar em primeiro lugar, mas é muito difícil passar o Godoy Cruz. Então é isso, o Grêmio é isso que nós vamos falar. Vai jogar hoje
hoje ainda. Grupo E, Cruzeiro já tá eliminado, vai enfrentar a União Santa Fé na quinta-feira no jogo que não vale absolutamente nada. Vitinho, não vamos comentar do Cruzeiro também. Não vamos, não tem porquê. Até porque não vai entrar o Cruzeiro em campo, né? Vai entrar a quinta série B. Exato. O Cruzeirinho, o Barquinho vai entrar em campo. Pô, caralho, Barquinho. Barquinho é muito bom, cara. Hashtag Barquinho, hein? Vamos botar junto a segunda hashtag. Bom demais, cara. O Barquinho Esporte Clube seria tão mais foda se fosse... E aí vamos pro grupo F, o Fluminense já tá classificado, vai jogar na quinta-feira contra o Once Caldas, valendo vaga direta, e tem grande chance do Flusão no Maracanã. Ganso faz 1-0 e o Fluminense passar em primeiro do grupo. Tem muita chance mesmo. Acredito que o Fluminense deve passar aí, mas vai ser só quinta-feira, quando esse programa tiver saído, vocês não sabem ainda também. Mas eu queria dizer que os comentaristas todos que dizem que o Ganso é gênio vão pagar no purgatório. Vão. Nossa, eu acho que a gente tem que criar outra palavra. Se a gente for usar a palavra gênio pro Ganso, tem que criar outra palavra pros caras que a gente atualmente considera gênio. Gênio 2.0. É, super gênio. É, aí o Daverson vai ser o quê, né? É. Se o Ganso é gênio. Coitado. Fiel, romântico. Grupo G, o Super Vasco de Fernando Diniz atropela o Melgar em 3-0 em São Januário. E é isso, ninguém para o time mais forte da América do Sul que se classificou na repescagem dos playoffs, né? Para repescagem. Ele tá ali em segundo do grupo G. Vale dizer os gols do Vasco, hein? Golaço do Ryan, golaço, aço, tá? A tabelinha com o Felipe Coutinho, tapa com curva de canhota. Gol de rebote do Paulo Henrique e o belo gol do Verratti para fechar o placar no primeiro tempo, 3-0 Vasco. Ficou assim até o fim do jogo. Bom placar pro Vasco, mais um bom resultado de Fernando Diniz em mata-mata. Pelo menos o Fernando Diniz tá oscilando ali no Brasileirão, tá em 15º, tá, beleza. Perdemos o fim de semana em um choquinho de realidade. Pro Fluminense, inclusive, golaço do Guga. Mas tamo vivo nas Copas e às vezes isso importa pra caramba pra seguir ganhando dinheirinho, né? E performance também. Nos jogos que venceu aí contra o Fortaleza, contra o Melgar agora, jogou bem e tal. O Vasco tá conseguindo fazer o que não conseguia com nenhum treinador, que é jogar bem em jogo fácil. Sim. Isso já é um bom começo. É, e eu senti que o Diniz deu uma confiança pro Ryan, para os caras assim que já estavam bem e que deu um salto, né, com ele, realmente. O Ryan é o que é o mais visível. Sim. Tá jogando muita bola. Jogou muito contra o Fluminense, poderia ter vencido o jogo Vasco, graças a ele, inclusive, principalmente. E o Verratti continua fazendo gol pra um caralho, né? São 18 gols O Verratti é esquisito, cara. no ano até agora. Dos 18 gols, 17 ele fez com um toque na bola. Loucura, insano. É o que eu te falo, assim, hoje em dia, o Haaland e o Verratti. Não tem comparação, o Haaland fica feio pro Haaland. Cara, é muito bom ter você aqui, nosso Carlos Alberto do Pelado. É muito bom ter isso, cara. O Vitinho já falou que em algum momento ele vai mandar uma que a gente vai ter que expulsar ele do programa. Não, o meu medo não é a gente expulsar ele do programa, é o jogo aberto contratar. Isso é verdade. E numa dessa eu desempregado, pra mim ia ser maravilhoso. Ia ser ótimo, bom pra todo mundo, menos pra gente, né? Mas pra você, pro jogo aberto, ia ser ótimo. No grupo H, o Atlético Mineiro enfrenta em casa o líder do grupo, Cienciano, e tem grande chance de passar em primeiro. E só um desastre tiraria o Galo dos playoffs, porque tem 8 gols de diferença pro terceiro colocado, que só empataria com o Galo, caso o Galo perca do Cienciano e o Caracas vence o Iquique. Então, vai ficar difícil, né, tirar 8 gols de saldo. Eu acho que o Galo já tá, pelo menos, nos playoffs. E em casa tem tudo pra passar em primeiro do grupo. Só o Corinthians tomaria esse tanto de gol. Só o Corinthians seria capaz. Na Libertadores, no fim da fase de grupos, vamos começar pelos jogos de terça-feira, 27 de maio. Botafogo 1, Universidade de Chile 0. Expulsão boba do Jair por entrada violenta aos 27 do primeiro tempo parecia ser um mau presságio pro Fogão. Mas assim como a do Gregory na final da Libertadores do ano passado, acabou virando combustível para mais um resultado épico aí do Botafogo. O Igor Jesus antecipou de cabeça, fez o gol da vitória aos 38 do primeiro, gol que classifica o Botafogo na Bacia das Almas pelo grupo A em segundo do grupo. Mesmo com menos posse de bola, o Botafogo finalizou quase tanto quanto o Alaú. Grande jogo do Fogão, mais na transpiração que na inspiração. Boa recuperação do Botafogo na Libertadores, né? Tinha tudo pra ficar fora e acabou classificando. Igual ano passado, inclusive. É, sim, né? A campanha também ano passado começou caótica. As pessoas esquecem porque depois engrenou. Depois foi. Pra você ter uma ideia, dos últimos 5 jogos, o Botafogo ganhou 4. As 4 vitórias eram dos últimos 5 jogos aí do Botafogo. Começou perdendo os 2 primeiros, né? Pra quem esqueceu do início dessa Libertadores. É, e é interessante ver que realmente foi uma confusão ali de elenco, de administração também, vários jogadores indo embora. E aí o time meio que deu uma desarrumada, mas aos poucos, pelo menos, volta a fazer sentido. Pois é. Não, bom resultado do Botafogo e dá uma respirada mesmo, sempre que vem um resultado desse. Tivemos São Paulo 2, Talheres 1. O Sabino abriu o placar na metade do primeiro tempo. Gol de rola tem que ser valorizado nesse programa. Alguém da imprensa esportiva tem que destacar um movimento de pelvis que atinge com a cabeça do pênis a bola e desvia pra dentro do gol. Parabéns, Sabino. Grande gol de pau. Girotti empatou aí, aproveitando o vacilo de posicionamento da zaga de São Paulo aos 39. Ele tava livrinho dentro da área, recebeu a bola porque um zagueiro do outro lado dava condição. Bizarro, dormida forte
forte da zaga do São Paulo, que já tava classificado, tudo bem. Então, assim, dormiu quando podia dormir. Um gol de Iromba e um gol do Girotti. De tudo nesse jogo. Olha aí, exatamente. O Luciano brilhou, fechou a vitória aos 39 do segundo com um golaço. Chutaço de canhota no alto, no ângulo. Pegou no travessão e entrou. Morreu lá dentro, no fundo da rede. 2-1 São Paulo em cima do Talheres. 14 pontos São Paulo. Grande campanha, né, cara? Invicto com 4 vitórias e 2 empates. De novo, né? Isso aí que a gente vem falando. São Paulo que a gente sempre esquece e vai passando em Copa. Aí. Mas a má notícia desse jogo é o que fez o zagueiro paraguaio Bobadilha. Vocês viram? Não vi. Eu também não vi. Então, o jogador do Talheres, o Miguel Navarro, ameaçou deixar o campo de jogo depois de discutir com o volante paraguaio do tricolor. A confusão começou aos 41 minutos do segundo tempo, enquanto o São Paulo comemorava o segundo gol. O Bobadilha e o Navarro estavam discutindo. E aí, o Bobadilha virou e disse que ele era um venezuelano morto de fome. O jogador do Talheres começou a chorar de nervoso, queria sair do gramado, queria deixar o gramado. E o árbitro, até os jogadores do São Paulo convenceram ele a permanecer na partida. Pra mim, um escândalo a ponto de, cara, demissão, tá, do Bobadilha. Caralho, que bizarro, mano. Bizarro. Inaceitável. Xenofobia das maiores. Vindo de um sul-americano, de um Paraguai ainda. É bizarro, assim, como esse sentimento de unidade da América Latina, nesse meio de riquinhos do futebol, parece cada vez mais distante, né, cara? Que bizarro isso. Sim. E é estranho como é que ignora todo o contexto, tudo que tá ao redor, né, das coisas, assim. E a ignorância do futebol que a gente vê que na América do Sul é muito expressada, né. Eu sinto que eles são uma unidade. Esse pensamento preconceituoso, xenófobo, ele tá no futebol. Só que na América do Sul ele sai, né. Muitos caras falam o tempo inteiro. Eu acho que na América do Sul como um todo, até fora do futebol, parece que existe um... É aquele exemplo clássico do Boca fazendo post falando, galera, cuidado no Brasil com o racismo, porque lá dá merda. Tipo, essa é a sensação que eu tenho, assim, que a impunidade é tão grande que a galera perdeu a vergonha de ser racista, cara. Questão de vergonha mesmo, talvez, nem de coragem, sabe? É vergonha, não tem vergonha, cara. Então, bizarro. E aí o Navarro fez um post no Instagram dele falando, quisera eu poder ter em minhas mãos a solução pra fome que vive meu país. Espero Deus que me dê abundância pra poder ajudar. Não creio que se possa fazer alguma coisa, muita coisa contra a pobreza cruel. Eu nunca terei vergonha das minhas raízes, vou até as últimas consequências frente ao ato de xenofobia que vive hoje no Brasil nas mãos de Damião Bobadilha. No futebol não tem cabimento para discursos de ódio, disse o Miguel Navarro no seu Instagram. Perfeitamente estamos contigo, Navarro, e que se for do Bobadilha, e torcedor de São Paulo tem que pedir a cabeça desse cara, que ele seja demitido hoje. Vai tomar no cu. Esse é o recado. Jogos de quinta-feira que a gente não vai comentar, tem só o Fortaleza que visita o Racing valendo tudo, valendo a vida na classificação da Libertadores, e a gente não vai comentar. Nós vamos agora pra viagem no tempo, porque tem jogos importantíssimos nessa quarta-feira pra Libertadores também. Flamengo e Deportivo Táchira vale tudo pro Mengão. Inter e Bahia valendo tudo pros dois. Se o Bahia não vencer, o Inter tá classificado. Então assim, jogo importantíssimo aí, brasileiro, vai ser pegado pra caramba lá no Beira-Rio. E Palmeiras e Sporting Cristal valendo pro Palmeiras o 100% na competição, pro líder absoluto geral da competição até agora. Vamos ver se o Palmeiras consegue manter esse 100%. Bom, eu quero começar falando da notinha patética do São Paulo sobre o Bobadilha, que basicamente diz que ele vacilou, errou, foi moleque, né? Dá uma passada de pano brutal pra um comportamento que minimamente me parece criminoso, né? Afinal de contas, xenofobia é crime no Brasil e o que o Bobadilha fez em campo não pode ter uma repercussão como se fosse fora da sociedade. É o São Paulo simplesmente minimizando a atitude do Bobadilha. Pra mim, mancha a história do clube. Um clube com uma grandeza como a do São Paulo tem que se posicionar melhor e tem que ter menos tolerância com esse tipo de caso. Pra mim, sim, é caso pra demissão, pra fechar a porta, pra dar o exemplo pra todo mundo de que não cabe um comportamento racista, porque a xenofobia nada mais é do que uma forma do racismo, né? Agora vamos pros jogos da Libertadores, começando por Inter 2, Bahia 1. O Inter assustou seu torcedor, saiu perdendo, mas virou sobre o Bahia indo às oitavas. O Jean Lucas abriu o placar no rebote, Vitor Hugo empatou na sequência e o Borré de cabeça virou. O time do Rogério Ceni vai à Sul-Americana, fazendo uma boa campanha na Libertadores, mas não foi suficiente. Flamengo 1, Deportivo Táchira 0 e apesar de sofrer alguma pressão no final, o Flamengo venceu o Deportivo Táchira e avançou para as oitavas. O gol do Léo Pereira, no meio do segundo tempo, foi Salvador e decretou o resultado, porque a LDU goleou o Central Córdoba e em determinado momento o Flamengo estava fora das oitavas, com a LDU o líder, Central Córdoba em segundo. Entretanto, deu tudo certo no Maracanã e o Flamengo passou. Certo pra eles, né? Pra mim, tudo errado. O Palmeiras meteu 6-0 no Sporting Cristal na despedida do Estevão no Allianz Parque. O Verdão atropelou 6-0 pra ninguém botar defeito, com golaços
do Estevão, do Veiga, de falta, golaço. E pintura do Flaco Lopes por cobertura. O Flaco Lopes fez 2, inclusive. O Paulinho também fez 1 e deu assistência pro gol do Facundo Torres, que fechou o placar 6-0 Verdão. E o time do Satanás, Abel Ferreira, segue firme na competição. 100% atropelando a Libertadores de 2025. Brasil! Convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Vamos falar um pouquinho da apresentação e da convocação do treinador italiano que chegou, enfim. Vitinho, sua morena da cintura fina está entre nós. Hein? E é impressionante tanto que esse velho é encantador. Né? Ele já tá encantado pelo vovô. É impressionante, cara. Isso. Que apelidinhos. Cara, e assim, gostei da apresentação dele, tá, cara? Achei o simbolismo todo com o Parreira, do discurso, com o Filipão dando o jaleco clássico do Filipão pra ele. Achei legal terem dado primeiro o jaleco de treinador e depois a camisa. Escrito Ancelotti 26, achei o simbolismo legal. Até o Júnior, né? O maestro Júnior falando italiano com ele, achei foda. Achei tudo maneiro, cara. O clima é de otimismo, né, nesse momento. Sim. Eu ainda senti falta do Alberto Valentim ali, mas tudo bem. A parlare, né? É verdade. Faltou parlare. Senti muita falta. Cara, das declarações do Ancelotti, o que eu mais gostei primeiro é sobre a recuperação do Vini Júnior. A frase dele é poderosíssima, de ele não rendeu até hoje na seleção, mas ele vai, foda. Vindo do cara que mais extraiu o talento do moleque, né? O treinador responsável pelo título de melhor do mundo, o Vini. Sim. Encontrou ele, tirou o melhor dele, o melhor futebol dele. Então sim, é pra gente acreditar que ele vá mesmo. Se tem uma coisa que eu acredito que o Ancelotti vai conseguir fazer na seleção, pode ser um fracasso tudo, entendeu? Tudo. Mas que o Vini vai jogar melhor, eu não tenho dúvida. Sim. Pra mim, o cenário tá todo ali. Principalmente porque, na minha visão, além do psicológico do Vini, nenhum dos outros técnicos soube jogar com o jeito que o Vini joga no Real Madrid. Ele nunca jogou da mesma forma, sempre tinha um lateral que subia muito e atrapalhava a ponta que o... Nunca jogou com a cobertura também que ele precisava ter, né? Verdade. Sim. E nunca jogou com um volante que conseguisse acionar ele em contra-ataque, com lançamento. Ele sempre recebia com 2, 3 caras marcando ele. Tem várias questões também, sabe? Além da cabeça dele. Pois é. Enfim. E aí, cara, outra parada que eu gostei muito na entrevista do Ancelotti foi a ligação que ele fez pro Neymar dizendo que conta com ele. Ele contando que deu uma ligada pra ele e tal. E eu achei legal e diferente, porque você lembra do Dorival quando ele convocou o Neymar em março? Dizem que ele ligou pro Neymar pra perguntar como o Neymar tava. O treinador não tem que perguntar merda nenhuma, tá ligado? Ele tem que virar e falar, mano, é o seguinte, você não será convocado nesse momento, eu decidi, mas, bicho, siga trabalhando que eu conto com você. É isso aí que o Ancelotti falou pra ele e é isso, mano. Essa é a relação que tem que ter com o Neymar na seleção. A gente vai falar daqui a pouco, tem cartinhas sobre a ausência do Neymar na lista e tal, e ele não tá na lista, mas eu acho que a postura do Ancelotti me anima, tá? Sobre o Neymar. Cara, eu acho que até a maneira como ele respondeu essa questão, porque ele é muito bom de entrevista, né? Muito bom. Isso é uma coisa que a gente já sabia, ele fala muito bem, e ele respondeu uma vez e só. Isso não foi um assunto, não é um tópico da convocação. O Neymar é um jogador, só. Como qualquer outro, exato. Diferentemente do que diz a TNT Sports, que mandou post de volta logo Ney depois da convocação, que, cara, sinceramente, assim, na boa, deve ter alguém na TNT Sports que ouve o Pelada e sorri toda vez que faz um post desse, porque ele fala, esse o Vidani vai ficar puto. Esse aqui é pra ele ficar nervoso. Não tem... O cara faz pensando em mim, bicho. Não é possível, cara. Volta logo Ney? Não dá. Gostei das frases, até dele descontraído ali, falando em visitar o Brasil, em conhecer, né, o país e tal. Véio carisma puro, foi chamado de Carlinhos, deu uma risada gostosa. Foda. Quando perguntaram pra ele se o Brasil vai jogar que nem o Real Madrid, ele falou, se for o Real Madrid dessa temporada, não. A temporada passada, sim. Esse tipo de resposta, cara, é muito foda, Muito da hora, é autocrítica, inclusive, né, cara? Muito maneiro. Sim. E digo mais, assim, acho que o Ancelotti, ele demonstrou uma firmeza pra falar de seleção brasileira, que ele tá aberto, parece, né? Pra sugestão e tal. Você vê na própria lista dele, nós vamos discutir, tem alguns jogadores ali que a gente sabe que ele não viu jogando. Sim. Claro que ele não viu. Foi dica de alguém e tal. Ele deve ter visto um vídeo ou outro e tal. E, cara, confia que esse moleque é bom. Então, assim, esse trabalho tem que rolar. A gente tem muito a aprender com o Ancelotti. Mesmo. Mas como a gente falou algumas semanas atrás, o Ancelotti tem que se adaptar ao futebol brasileiro. Ele não conhece a nossa realidade. Então é importante que ele tenha humildade mesmo pra trabalhar junto com a galera. Ele falou muito do Tafarel, da comissão dele, etc. Que vai permanecer. E, pô, foda. Ótimas decisões aí até agora. Eu tô real esperançoso, tá? Eu acho óbvio que nós vamos sofrer um pouco no começo. Não acho que vai ser tudo mil maravilhas. Mas eu acho que esse oba-oba vai impactar positivamente nos jogos contra o Equador e o Paraguai. Acho mesmo. Acho que a gente tende a ter jogos que vão inspirar a gente um pouquinho. Eu acho que vai tirar um puta peso dos jogadores.
que eu sentia que ainda tem um negócio deles terem que se provar a geração que não é boa, que não sei o quê. E eu acho que agora vai tudo pro Ancelotti, assim. Porque ele chama essa responsabilidade. Ele falou, né? Eu vim aqui porque vocês querem ganhar a Copa do Mundo. Eu sei que é isso, beleza, e vamos pra cima. Isso aí, os jogos são Equador, lá no Equador, dia 5, quinta que vem, e Paraguai, aqui na Neoquímica Arena, dia 10 de junho, na outra terça. Então, teremos aí jogos já semana que vem da seleção brasileira. Eu confesso que eu tô ansioso pra ver. E vamos ao seguinte, ó. Primeira lista do professor Morena Cintura Fina. Nós vamos comentar aqui todos os nomes, posição por posição, pra gente dar aquela debatida nesse novo recomeço da seleção. O segundo, na verdade o quarto em 2 anos. Caralho, me dei conta disso, agora eu tô um pouco apavorado. Mas é isso, nosso quarto recomeço. Tá parecendo o time do Brasileirão, velho. Goleiros, Alisson, Bento e Hugo Souza. Eu vou criticar aqui a escolha de goleiros do Bento. Também. Não precisava estar aí, não foi bem na última data FIFA. E o Bento é um cara que poderia ser substituído por outro goleiro brasileiro. Se ele não confia e não conhece e tal, ele poderia ter... E pra mim, a comissão poderia ter olhado um cara... Ah, Vidani, você vai falar o Léo Jardim. Poderia estar aí, no lugar do Bento. Eu também falaria, viu? Com certeza. Cara, até o Cássio. Não, aí, calma aí. Pra falar que você é maluco? Não? Enlouqueci, né? Aí o Vitinho tá fazendo o papel dele, tá buscando um emprego, hein? Ele tá. Eu vou atrás. O LinkedIn dele tá como é que chama? O Looking for Job lá? Esqueci quando aparece no LinkedIn. Mas eu queria, o que eu acho é que... Eu esqueci o que eu ia falar. Tá. É isso que eu acho. Beleza. Mas assim, o Hugo Souza, 100% merecido. Ah, eu lembrei. Porque é tão irrelevante o que eu vou falar, por isso que eu esqueci. É que eu ouvi dizer, eu jamais assistiria, que o Bento, além de estar na Arábia Saudita, tá tendo uma temporada ruim na Arábia Saudita. Então, o Al Nassr, o Cristiano Ronaldo acabou de anunciar que tá saindo do Al Nassr, inclusive tá com o rumor dele vir pro Brasil e tal. Eu tô cada vez mais torcendo pra ele ir pra Master League do Inter Miami, seria maravilhoso. Tem gente cogitando que ele venha pro Palmeiras pra jogar o Mundial contra o Messi, porque o Palmeiras enfrenta o Inter Miami, seria legal isso também. Olha. Mas eu não queria torcer pro Palmeiras com o Cristiano Ronaldo lá, então assim, é melhor que ele não venha. Mas e se for só pro Mundial? Tá bom, mas aí é foda, porque a gente perder a piada do Palmeiras. Se bem que talvez o Mundial do Palmeiras seja o que a gente precisa pra ter o Hexa, hein? Porque o Mundial do Corinthians foi o que deu 7-1, né? Isso é verdade. Tá, porra, não. Calma, não é isso não. Talvez o equilíbrio... É isso, com certeza, Maidana, claro que é. Então assim... Que isso, 2 anos? Não é possível. 2 anos. Não, mas foi ali... Não foi 2 anos, foi 1 ano e meio e digo mais. Foi na época do calendário Maia, já tava previsto, as entidades todas sabiam. É verdade. Eu sempre falo aqui, ó, o Cruzeiro cai em 2019. O que aconteceu em 2020? Pandemia, verdade. Nada mais precisa ser dito. Olha o que aconteceu com o planeta quando o Cruzeiro caiu. Simples. Né? Agora, o Santos caiu no retrasado, não aconteceu nada. Só melhorou. Nada. O mundo seguiu normal. O Lula foi eleito, o Bolsonaro perdeu. O dólar deu uma caída, né? O Brasil. Meu Santástico, se puderem fazer essa de novo pra nós, porra, ajuda. Mas, brincadeiras à parte, eu realmente acho que não dá, assim, pra Al Nassr, de verdade. O Bento, cara, ninguém tá vendo ele jogar, entendeu? Nem o Ancelotti, nem nós, ninguém tá vendo. Então, não acho que precisa. Eu acho que aí ele olhou a lista do Dorival, viu as últimas convocações e, vou chamar um goleiro que já tá vindo. Sinceramente, acho um desperdício. Acho que o Léo Jardim podia estar lá pra citar um único nome, mas poderia ter até outros aí. Até se ele chamasse o Everton, eu reclamaria menos, tá aqui o Bento. Bom, defensores, vamos lá pros 5 zagueiros, que talvez a grande polêmica da convocação do Ancelotti, que ele chamou 5 zagueiros, né? O Alexandro, do Lille, Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz e Danilo. Danilo sendo chamado como zagueiro, tá? Não como lateral. A princípio, né? Esperamos. E ele tá fazendo uma boa temporada pelo Flamengo, tá sendo justo com o Danilo. Tá jogando bem de zagueiro. Só que o que me incomoda é que ele tá bem, mas ele é reserva, né, no Flamengo. Mesmo estando bem, assim. Ele entra bastante, os jogos que o Felipe Luiz poupa, ele é titular. Mas ele não é um titular do Flamengo, ele não é o melhor zagueiro do Flamengo, por exemplo. Esse time do Flamengo gira muito também, né, cara? Isso que eu ia falar, é difícil saber quem é titular, quem é reserva nesse Flamengo, eu acho, cara. Ele tem jogado bastante, mano. E assim, ele com o Léo Ortiz, os dois entrosados já jogando junto, eu gosto da ideia, tá ligado? Chamar os dois caras ali, uma dupla de zaga que tá entrosada já, tudo mais. Assim como Beraldo e Marquinhos, que desses zagueiros parecem ser a dupla de zaga titular. Também acredito que seja mesmo, assim. E eu gosto. Acho interessante, Marquinhos teve uma temporada boa. Também entrosados. Eles jogam no mesmo time e o Beraldo é um zagueiro diferente também, né, cara? Alto, forte. E mais habilidoso também, saindo jogando e tal, mais classudo, não é troncudo, né? Acho que sim. Tá bom. O Marquinhos, ele sempre foi o Juan da parada, mas o Beraldo é um Lúcio mais contido, né? Inclusive, melhoras de recuperação ao Lúcio aí, zagueiraço da seleção campeão do mundo, que, sim, caralho, teve um acidente terrível aí. Laterais. O segundo Alexandro, só porque a gente proibiu, vieram 2 Alexandros diferentes. Isso é uma loucura. O Ancelotti chegou desrespeitando o Peladranet, eu vou dizer, Carleto, admirei a ousadia, tá?
Pegou o principal veículo esportivo do país e peitou. Admiro a ousadia. Parabéns pela postura, Carlo Ancelotti. O veículo que todo mundo copia. A verdade é essa, que todo mundo copia. Todo mundo copia. Carlos Augusto, Wesley e Wanderson. Bons nomes de laterais. O Wesley fez um bom jogo na última data FIFA do Dorival, né? O primeiro jogo. Depois foi mal contra a Argentina. Também ninguém fez um bom jogo também. Eu não culpo o Wesley. Acho que ele demonstrou coisas positivas o suficiente pra manter. O Alexandro voltando. Cara, é foda porque deveríamos descartar o Alexandro, sim, mas surgiu outro nome. Não, e aí? Não, isso que é foda. Pra primeira convocação, eu acho que passa, entendeu? Não só para a primeira convocação, como também para fazer esse papel de lateral esquerdo que o Vini precisa. Defensivo. Que é o que o Mendy e o Alaba fazem no Real, que é o lateral que não sobe, ou se subir vai por dentro, né? Pra não tirar o espaço do O Vinícius. famoso zagueiral, né? Exatamente. E assim... E a hashtag zagueiral vai ficar pra próxima. Não vai entrar nessa, não. Isso o Alexandre sempre fez muito bem, cara. A Copa de 2022 dele é impecável. Ele jogou pra caralho nessa Acho que a grande crítica é quando a gente pega um time que o Brasil tem que avançar mais, né? Como deve ser o jogo contra o Paraguai, e aí ele fica um pouco sem criatividade. Mas aí talvez usar o Carlos Augusto vá melhorar, assim, no jogo contra o Paraguai, por exemplo. Então, bom ter a opção do Alexandre ali, também não vou ficar xingando aqui, não. Meio-campistas, já quero destacar o meu elogio, porque teve menos meio-campista de time meia-boca da Premier League, hein? Isso já me alegrou. Mas vamos lá pro Andreas Pereira, que é um jogador de um time meia-boca do Fulham. Bruno Guimarães do Newcastle, acabou de ganhar título, tá com moral. Andrei Santos do Strasbourg, mas a gente já vai falar dele, porque Andrei Santos, joia do Vasco da Gama e jogador do Chelsea, que tá emprestado na França, porque o Chelsea tem no elenco atualmente, não sei se vocês sabem, mas o Chelsea tá quase quebrando o número de jogadores que o Palmeiras teve lá 10 anos atrás, na época o Maurício Fátio aqui. 396. Então o Chelsea, você vai pro Chelsea e se você não joga, você já tá emprestado, porque o Chelsea tem muito jogador. É muito CLT registrado. Aí eles botam o quê? Terceirizam. Bota ali na outra empresa pra trabalhar no almoxarifado, depois volta pro Chelsea. Eles são aquele jogador de Pokémon que sai capturando tudo e depois vai botando lá no centro pra eles evoluírem sozinho. Aí quando você vê, você tem um tiranitar do nada, né? Que você não imaginava que existia. Só pega ele. Caraca, eu tinha isso, verdade. Cara, mas o Andrei é uma grande convocação de um jogador jovem, Sim. promissor, que tá com números assustadores na França, tudo bem, mas Bizarro, tá jogando pro jogador da idade dele, é absurdo os números que eles têm, tanto defensivamente quanto ofensivamente. É um dos volantes que mais tem gol e tal no mundo, etc. Então, ele tá jogando de 5, inclusive, né? Ele não joga de 8 mais, ele joga de primeiro volante. é isso aí, no Strasbourg, né? Vamos ver na seleção onde encaixariam ele, mas ainda assim, acho ele um nome excelente pra estar no elenco, pra pegar rodagem, pegar ambiente de seleção, etc. Fora que ele foi, enfim, jogador de categoria de base de seleção pra caralho, então ele já tem isso na memória muscular dele, a seleção. Então... E eu, na minha opinião, eu começaria com ele de titular, porque eu prefiro do que o Bruno Guimarães de novo. Eu não aguento mais o Bruno Guimarães. Ele não vai, você sabe que ele não vai, né? Acho que não, mas o Bruno Guimarães, pra mim, é a maior farsa da história do futebol, é o Bruno Guimarães. Tudo bem, entendo seu ranço com ele. Acho que ele fez um bom final de temporada. Ele tá merecendo mais do que nunca a convocação agora, o Bruno Guimarães. Mas entendo o seu ranço. Eu acho que assim, pós-Dorival, vale a pena testar todo mundo de novo, entendeu? Esses caras que estavam mal. Acho que vale a pena testar, não tem problema. Vamos ver como é que eles rendem com o Carleto. Aí vamos falar da volta dele, do maior volante dos últimos 15 anos no futebol mundial. Casemiro, maior primeiro volante que jogou aí no mundo inteiro nesses últimos anos. Pra mim, ele é um fenômeno da posição. Dono da camisa 5 de qualquer time do mundo que ele quiser jogar. Infelizmente, ele quer jogar no Manchester United, que é o problema pra ele. Mas... eles complicam. ele se complica, ele se deu esse desafio que é muito grande pra qualquer pessoa, né? Então é muito difícil. Mas, excelente retorno do Casemiro. A seleção em hora buena, como diriam na Espanha, né? Num excelente momento. Tô realmente esperançoso com a volta do Casemiro, hein? Lembrando que nas últimas Copas a gente caiu fora em jogos que ele não jogou, né? 2018 contra a Bélgica, ele tava suspenso, e 22 contra a Croácia também. Só uma correção que enhorabuena não significa um excelente momento, não, tá? Não é não? O que é isso aí? É parabéns. Enhorabuena é tipo, parabéns, porra, foda. Sério? Aham. Caralho, não é em hora boa? Eu tentei traduzir aqui. Rapaz do céu, fiz uma fake news do Duolingo nesse momento. Mas eu ajudo a espalhar, se você quiser. Vamos espalhar. Vamos. Ederson, volante da Atalanta, que era o namorado do Ancelotti, que ele queria ter levado pro Real Madrid e não conseguiu levar, né? Ele namorou muito tempo, namorou no sentido de querer contratar, não no sentido de cintura fina e tal, quicando no cara. Tá usando uns termos que fica complicado entender exatamente o que a gente tá falando. Traduz. Enfim, e por último, o Gerson aí, meio campista do Flamengo, camisa 8, que machucou no fim de semana, mas não é lesão, então ele vai tá bom aí pro jogo da seleção. Pros jogos, né? A gente espera. Gostaram? Cara, sim, achei interessante. A volta do Casemiro é sempre uma esperança, né?
porque nunca mais teve um outro primeiro volante na seleção. Eu gosto. E atacantes tem Estevão, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. E é isso, a ausência de Neymar. A gente vai falar daqui a pouco nas cartinhas, tem, enfim, um ouvinte que comentou sobre isso, então já a gente fala da ausência do Ney, que pra mim já era esperada e era um movimento inteligente do Ancelotti de não convocar o Neymar, que cá entre nós, gente, tem uma semana que ele voltou de lesão e não jogou nem um tempo inteiro ainda. Então assim, vamos com calma. Finalmente tiveram paciência e Ancelotti se demonstrou preocupado, Maidana, com o cu do Neymar que pode ser quebrado. Finalmente. Alguém teve a sensatez de pensar no cozinho possivelmente quebrado do nosso menino garoto Baby Ney, Nenei. Nenê é foda. Obrigado, Ancelotti. E aí, inclusive, sobre o Antony, tá? Esse retorno do Antony na seleção, a gente já falou das questões extracampo, e isso é polêmico mesmo, e é triste pra caramba, mas a verdade é que ele tá jogando bola pra caramba. Inclusive, hoje que a gente tá gravando, tá rolando o final da Conference League entre o Betis e o Chelsea, né? Enquanto a gente grava. E, cara, é uma grande temporada esportiva do Antony, e merecimento em campo ele vai ter, com certeza, né? Você tá rendendo do técnico, não vai ter nada a ver com a vida pessoal do cara, vai convocar, e é isso. Não, e o cara não foi punido ainda, né, por justiça nenhuma e tal, então assim, o treinador que tá mais distante disso e tal, e é foda, a mídia esportiva não tá cobrindo isso com a intensidade que poderia cobrir, e a gente lamenta por se tratar de um potencial, né, um acusado de agressão de mulher, e aí seria mais do que inaceitável um cara desse estar na seleção brasileira. Mas enquanto o processo dele tá correndo aí, ele tá em liberdade, né, é meio que, né, difícil de colocar o cara como culpado também nesse momento. Eu entendo o treinador convocar. E é isso, eu gostei da lista. Vocês gostaram da lista? Gostei dos atacantes também. Gostei bastante. A gente até já comentou, né, no WhatsApp. Eu só senti falta do Pedro. Também. Mas o Pedro tem a questão de física, né? Ele não tá sendo titular no Flamengo também, então ele não tá jogando todos os jogos. É verdade. Mas assim... Tem mais essa questão. Mas mesmo assim, o Pedro, acho que o nome que mais surpreende do ataque é o nome do Richarlison, né? O retorno do Pombo, que tá sendo o homem de confiança do Ancelotti pelos tempos que eles passaram no Everton. Parece que a galera fez levantamento, acho que o Richarlison é o cara que ele mais tempo treinou dos brasileiros. Então, ele confia muito no Richarlison mesmo. Eu não acho que o Richarlison é nenhum cracaço de bola, mas eu acho que a história dele com a seleção brasileira é muito bonita. Tem a Olimpíada que ele foi camisa 10, tem a eliminatória que ele arrebentou, tem o gol de voleio que foi o gol mais bonito do Brasil na última Copa. Então assim, ele já teve momentos de extrema confiança, teve esse período de saúde mental abalada, que ele falou muito sobre isso também, sobre a depressão dele e tal, e eu fico feliz por ele, por ver ele de volta. Então assim, contente pelo Richarlison. Eu ainda acho que tem outros nomes que, na minha opinião, ainda estão na frente, se a gente for olhar e tal. Mas eu entendo a convocação, e se for pra ser entre João Pedro, sei lá, esses caras aleatórios que surgem do nada, eu prefiro o Richarlison de novo, porque assim, sinceramente. E digo assim, agora que ele vai estar aqui acompanhando o futebol brasileiro, eu quero mesmo que ele olhe pra um Caio Jorge, por exemplo, com mais carinho. Sim. Né, que ele olhe pros jogadores que estão se destacando no ataque. O próprio Yuri Alberto aí, que tá fazendo uma boa temporada, principalmente depois da chegada do Depay e tal, ele vem fazendo mais gols e voltando a jogar bem. Coitado, tá fudido, mano, 2 meses fora. Pois é, mas eu digo com o tempo, né? Com ele evoluindo. Sim. Eu acho que ele tem que olhar aí os nomes do Brasil também pra ter um ou outro atacante daqui. A ausência do Rodrigo também é sentida, né? Porque ele tá num momento mental esquisito, pelo que estão dizendo, além de físico, mas principalmente mental. Muita gente cogitando ele fora do Real Madrid. Eu até acho que seria bom pro Rodrigo sair do Real Madrid nesse momento de turbulência. Acho que ele poderia, se o Liverpool quiser ele, por exemplo, ainda é um excelente lugar pra ele ir. Talvez dos melhores, né? Tá voando o Liverpool e o Rodrigo é um cara com uma estrela absurda, pode chegar como camisa 10 e o caralho. Quem sabe, né? O Rodrigo não consiga dar uma esquentada no futebol dele estando fora do Real Madrid. Mas se ele ficar também, eu tenho certeza que ele consegue recuperar o bom futebol e voltar nas próximas listas aí. O Ancelotti já provou que gosta muito dele, né? Então, não tem nem o que dizer. E é isso, cara. Tô contente, hein, com a lista do Ancelotti, com a lista da garota morena de cintura fina. Você gostou, Vitinho? No fim das contas? E nota 6. Vamos tentar convocar um time titular aqui? Tentar adivinhar? Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Goleiro é o Alisson, né, gente? Não tem conversa. Não tem como ser. Não vai mudar. Isso não. Até os nomes dos outros goleiros parecem até um tanto não convocados pelo Ancelotti, mais pelo Tafarel e turma. Então, assim, acho que é ele mesmo. Defensores, já falei que eu acho que a dupla é Beraldo e Marquinhos, a titular. Tô tentando, não que eu convocaria, tá? Tô dizendo que eu acho que o Ancelotti vai fazer. Sim, eu também acho que deve ser, por ser jogadores que já jogam juntos e tal, ele deve pensar essas coisas, tá ligado? Vou convocar os dois caras do mesmo time, que é mais fácil. Também acho. Ele não precisa se preocupar com esse entrosamento agora, né? Ele já vem de fábrica. Aí, laterais, eu acho que ele vai de Wanderson e Alexandro, sinceramente. Acho que ele vai com o Wanderson titular, o Alexandro também, que são jogadores que são mais defensivos também, um pouco menos ousados também. O Wesley
Wesley é um cara que rabisca bastante e tal, né? Então, acho que o Ancelotti não vai começar com um cara desse, pensando que ele jogou com o Lucas Vasquez na lateral, Carvajal, então acho que o Wanderson é um jogador mais seguro também. Sim, sim. E pensando que o Alexandre funciona muito mais pro Vini, né? Total. Mas eu acho que justamente por causa disso, eu acho que ele vai... quer dizer, não dá pra saber, né? Eu gostaria de ver o Wesley começando. Eu gostaria também, mas eu acho que ele vai de Wanderson. Eu ainda acho que vai o Wesley, justamente porque... como você mesmo falou, né? Tem uma equipe ajudando ele. Então talvez eles falem, talvez seja melhor por causa dessa característica e tal. Eu acho que ele vai deixar um lado mais preso e soltar mais o outro, entendeu? Faz sentido. Que é o que o Leonardo Jardim faz no Cruzeiro Esporte Clube, né? Muito bem, Não sei, eu estaria Wanderson, mas fica essa dúvida aí. Meio-campistas, eu acho que a dupla de volantes é Casemiro e Bruno Guimarães, a titular. Eu inclusive acho que é o Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson. Então, aí que tá, né? Porque eu me pergunto se ele vai meter 4 atacantes fazendo, por exemplo, o Rafinha fazendo papel de 10, e aí ele abre Richarlison de centroavante, Vini Júnior de um lado e Antony do outro, por exemplo. Eu não sei como ele vai montar o ataque. Mas acho que o meio depende do ataque, porque eu acho que ele vai jogar com o Richarlison titular. E aí ele pode botar Rafinha, Vini e Richarlison e botar, tipo, Bruno Guimarães, Casemiro e Gerson. Sim. Ou trocar o Gerson por um Antony da vida e ter um time mais ofensivo. Contra o Paraguai eu não me surpreenderia se ele botar um time mais ofensivo, mas contra o Equador eu acho que ele deve vir de Bruno Guimarães, Casemiro e Gerson mesmo, porque o Gerson vinha sendo o melhor meia da seleção, né, inclusive. Sim. E o Ancelotti, ele falou que ele não repete formação exatamente, não tem um jeito de jogar, mas ele costuma ter 3 pessoas no meio campo, né, 3 volantes. Digo mais, ele costuma ter até mais, né, aquela temporada do Real Madrid que eles ganharam a Champions, vale lembrar, o Real não tinha um centroavante declarado, o Bellingham puxava de centroavante, o Bellingham é um meia central, assim, então ele jogava com 4 meias mesmo, com o Valverde, com o Kroos, com o Camavinga ou o Tchouaméni, então assim... Eu acho que é como o Rafinha vai jogar na seleção dele. Sim, na minha opinião. Como o Bellingham. Então, aí que tá. Pode ser que ele use Vini, Rafinha e Antony e o Richarlison no banco, se for o caso. Porque se ele usar o Richarlison, ou ele puxa o Richarlison pro canto também, né? Pro lado. Sim. Pode ser também. Mas eu gostaria dessa formação com Antony e Vini e o Rafinha de 10, cara. Acho que seria um puta time. Um 10 falso 9 ali, né? Também. Pode ser. Sim. Velocidade absurda do time. E com mais meias pra armar jogada, o Vini vai poder fazer... Olha isso, isso pode ter furado a Matrix aqui, hein, Vitinho? Porque o que o Vini fez esse ano no Real Madrid e no final do ano passado, de ficar invertendo como centroavante também, puxando pra dentro da área. Se não tiver um centroavante de ofício, o Vini pode fazer mais isso, né? Pode ser o cara que entra mais na área, pisa mais na área. Aproveita o espaço. E tendo o Rafinha, que é o melhor jogador do mundo, exatamente nisso, né? De variar essas posições. Se o Ancelotti conseguiu fazer o Bellingham jogar o que jogou, com o Rafinha, puta que pariu, mano. Caralho, eu gostei que o Maidana acabou de cravar que o Rafinha é muito mais jogador que o Bellingham. Eu acho isso... Eu cravo isso também. Eu falo isso aqui. Eu acho muito. O Rafinha é muito melhor do que o Bellingham. Eu acho que vocês estão um pouco brisa, cara, mas assim, tudo bem. Muito melhor. Você tá louco? Ele é muito, mas não é pouco melhor, né? Ele é muito melhor do que o Bellingham. São posições muito diferentes, mas eu acho que na posição dele... Caralho! Um é bom, o outro é ruim. Essa que é a diferença dos dois. Caralho. Tá bom. Eu não vou ficar defendendo o Bellingham aqui não também. Vai pau no cu do Bellingham também, vai se fuder. Desculpa. É o Super Rafinha 2.0, Vidani. Respeite. Tá bom. Pô, não, a única coisa que em algum momento talvez o Bellingham supere, que o Bellingham é muito mais novo. Mas agora, porra, é paia comparado. Que isso, vocês estão... Tá bom, não vou entrar nessa discussão. Não faz sentido ainda. Paia. Caralho, tiraram o Bellingham pra bosta mesmo. Eu lembro daquele episódio que a gente gravou com o Caio Maciel, que o Caio Maciel falou que eu tirei o Neymar pra bosta. Mano, o que vocês estão fazendo com o Bellingham é putaria. Hashtag Bellipaia. Vou deixar a hashtag Bellipaia, porque quem sou eu pra tirar. Para tudo. Eu tô aqui com o Maidana e Vitinho porque eu precisei gravar esse adendo no dia que eu tô editando isso aqui. Nós estamos 10 da manhã do dia 29 de maio, porque ontem o Santos fez um amistoso com o Red Bull Leipzig, porque ser humilhado no Brasil não tava suficiente, foi ser humilhado por um time austríaco também. O Neymar jogou o primeiro tempo inteiro, foi a maior minutagem desde que ele voltou, um tempo inteiro. Parabéns, Neymar! Né? Só que a gente não poderia deixar de comentar. Primeiramente, perguntaram pro Neymar se ele fica. E a resposta dele, vocês viram a resposta dele? Patética, cara. Eu vi. E, inclusive eu tô aqui diretamente dos telhados, né, da onde que é o... nossa Ilse Scamparini, né? Não, isso prova de que isso tá sendo feito às pressas, que eu tô com sono, vidando com o microfone estourado, mas Maidana não sei nem onde que ele tá. No telhado. Meu microfone não tá estourado não, vai se fuder, pô. Espero que não esteja, né? Estourou de novo. Estourou, mano. Tá estourando um tiquinho. Ah, puta que pariu. Mas sim, então tá
tranquilo, tá tranquilo. É, pois é. Faz parte desse momento. Tá estourado igual o joelho do Neymar, né? Cara, basicamente o Neymar cravou que só vai decidir isso depois do dia 12, que é pra galera parar de perguntar isso pra ele, porque ele não vai pensar nisso até lá. Cara, pra mim eles deram duros sinais, tanto ele quanto o pai dele, que o Neymar pode estar de saída do Santos mesmo. O que fica claro pra mim é que ele vai esperar a situação do Santos, né? Se o Santos continuar brigando pra não cair, ele vai sair. É isso que eu quis dizer só. Pra mim ficou claro o que o pai dele falou depois, né? Então não vou nem adiantar, mas enfim, ficou claro que em nenhum momento ele pensava em renegociar esse contrato. Pra mim parece que ele já veio sabendo que não ia ficar no Santos. É, aquele papo de que ele queria ficar 5 meses e ir pro Barcelona, ele parece ser real mesmo, um delírio verdadeiro, né, da família Neymar aí, porque é claramente delírio. Não sei se vocês viram a entrevista, queria falar pro ouvinte, então, da entrevista do pai do Neymar, que pra mim ela é muito problemática e é, acima de tudo, picareta, a entrevista dele. Muito picareta. O pai do Neymar basicamente fala que o projeto do Neymar era ficar 5 meses no Santos pra se recuperar. Esse era o projeto. Se o Neymar conseguisse jogar, amém. Como o Santos precisou que ele jogasse no Paulista, se não teríamos dificuldades, tivemos que antecipar a entrada dele em campo. Isso também fez com que a gente atrasasse o processo da recuperação dele. Primeiro ponto que mais me revolta nisso tudo. Foram fazer a porra do Pelé de inteligência artificial com camisa 10 e meu trono e o caralho pro Neymar ficar na fisioterapia? Que porra é essa, pai do Neymar? E que fisioterapia é essa que paga 100 milhões pro cara vir se recuperar no time, mano? É. Você tá com o joelho quebrado aí na sua casa? Vai pro Santos, fi. Lá eles estão pagando pra você se recuperar. Exatamente, cara. 21 milhões por mês, cara. Caralho, é. O pai do Neymar tira o Santos muito pra bosta. Ele meio que disse que o Neymar teve que jogar, senão o Santos, sei lá, ia ser rebaixado no Paulista, ia ficar de fora da fase final e tal. Cara, o que adiantou o Neymar jogar no Paulista? O que adiantou? De verdade, não adiantou nada. É, ele ganhou um prêmio de gol mais bonito do campeonato. Pô, vim pro Santos pra me recuperar. Veio o caralho, em março, na convocação do Dorival, tava Bruno Formiga pra cima e pra baixo. Eu queria perguntar pro Bruno Formiga agora se o Neymar tava fisicamente apto, sendo que o pai do Neymar falou que ele veio pra se recuperar. Essa é a primeira pergunta. É. Cadê o fisicamente apto? Não tava, claramente não tava. Na minha opinião, eu acho que o Neymar, ele tá puto com o Formiga e ele quer ver até onde o Formiga consegue defender ele. Quer humilhar o Formiga, né? Essa é a estratégia dele. Né? A TNT. O que a TNT vai aprontar agora, hein? Mas, cara, além de tudo, é muito triste, assim, tudo que o pai do Neymar falou sobre renovar o contrato. Perguntaram pra ele se ele tá num tom mais cauteloso. Ele falou, não é cauteloso, eu contrato 5 meses pra gente ver o que vai acontecer. Falando que o Neymar sempre teve nas janelas de transferência, ele nunca vai ficar de fora, que essa é a realidade. Falou que as lesões já eram esperadas, que o Neymar é muito intenso, que ele não se poupa dentro de campo. E falou da preocupação com o Santos no Brasileirão. Falou da reestruturação do Santos, de como ele vai ficar, falando, a minha parceria com o Santos, eu sei que eu vou ficar com o presidente Marcelo Cerceiro. Ele se comportou como se fosse um sócio do Santos, cara. Essa é a parada. E como se ele e o Neymar fossem coisas diferentes. Cara, você é o gestor da carreira do Neymar. Sim. É você que decide também junto com ele. A discussão do, será que o Santos tem condição de manter o Neymar? Vocês viram essa porra? Sim. Será que o Santos tem condição de continuar com ele? Essa parada é sinistra, cara, assim. Não, nunca teve, velho. Ele veio sem condições. Ele veio pra... O Santos trouxe ele num sacrifício. Foi um sacrifício. Que eles esperavam ter um retorno absurdo, porque o Neymar vai compensar com venda de camisa, vai compensar com patrocínio. No final das contas era... Cara, não sei se vocês vão lembrar do Júnior querendo cantar rap em Eu, a Patroa e as Crianças. Uhum. Pra cada dólar que ele ganhasse, ele ia ter que pagar 2 pro empresário dele. É isso que o Neymar fez com o Santos. Pra cada centavo que o Santos ia ganhar, o Neymar ia tirar 85%, 75%, cara. É. E assim, o pai do Neymar falar que eles estão lutando pra trazer dinheiro pro Santos, a gente tá batalhando pra trazer dinheiro pro Santos, sendo que ele pega 3/4, é putaria, é pilantragem mesmo, cara, é sacanagem. É o Chaves vendendo churros pra ele mesmo, porra. É meio que uma loucura isso. É um delírio tão absurdo, velho, o pai do Neymar falar isso. E a imprensa tem que cair de pau, cara. Porque claramente, lembra do projeto Copa do Mundo do Neymar? Que ele queria ir pra Copa? Cadê essa porra desse projeto? Já falei aqui, se o Neymar tivesse minimamente interessado em ir pra Copa, ele viraria pro Santos e falaria, eu vou renovar, mas em outros termos. Eu não quero mais dinheiro. Chega. E tá todo mundo me questionando, me chamando de mercenário, porque é isso que ele tá parecendo, tá soando como mercenário. Tá todo mundo me chamando de mercenário, então eu não quero dinheiro, eu quero jogar futebol. Então vamos recuperar aqui. Santos, salário mínimo na boa. O Neymar não vai fazer isso, porque o projeto dele não é Copa do Mundo. Se engana quem pensa que ele pensa em jogar bola. Neymar quer grana e farra e ele tá aprovado depois da entrevista de ontem, cara. Não, o projeto dele é ele mesmo, né? Essa é a grande questão, assim. Ele acha que ele é tão foda, Vitinho, que ele nem precisa jogar bola pra ir pra Copa. Sim. Na cabeça dele, eu acho que é isso, cara. Só dele existir, ele já é a única opção que existe. Não, cara, é revoltante. Essa entrevista do pai do Neymar,
dele. Cara, ontem decretou uma página sombria na história do Neymar, cara, pra mim. Porque assim, imagina que ele vai embora no final de junho, Neymar. Que mensagem que ele deixa pro torcedor do Santos? Eu vou, mas eu volto lá, quando ele saiu do Santos e tal. Voltou, não jogou nada, não fez um jogo minimamente decente que seja importante. O melhor jogo dele foi contra um time rebaixado no Campeonato Paulista. Jogou aí contra o CRB 25 minutos, jogou bem e tudo, mas... Cara, o Neymar se comporta como quem joga jogo festivo, cara. É o CRB, né? Falei CRB? Falei CRB? O que eu falei? Não, você falou CRB, eu só tô reforçando que é o CRB. É, o CRB. Jogar 25 minutos bem contra o CRB, eu consigo. Me dá uma bola. Eu acho que é uma mancha, é a pior mancha da carreira do Neymar até agora, tá? Sinceramente. E imagina a situação, cara, porque o Santos vai ficar sem dinheiro nenhum depois dele ir embora, porque, de novo, esses 21 milhões, o Santos ainda vai pagar, que é 21 milhões por mês, né? Até o final do ano. Eles não conseguem fazer 21 milhões por mês pra pagar o Neymar. Então vai ficar sem um mínimo centavo e o time disputando pra não cair, com um elenco muito mais fraco, não vão conseguir reforçar as peças que precisa reforçar. É que não é 21 milhões, como é tudo porcentagem, eles vão ter que tirar 3/4 da folha, né? Esse é o lance. De todos os patrocínios e tal. É isso, é. E tem outra parada, Vitinho, que os caras especificam melhor lá naquele podcast do Neymar, da UOL, né? Depois que o Neymar for embora, durante um ano, todo o contrato que foi fechado enquanto o Neymar estava como jogador do Santos, eles ainda vão receber essa porcentagem, cara. Durante um ano depois que ele for embora, tá? Depois que acabar o vínculo de 5 meses. Se ele for embora agora, até o meio de... Até a Copa do Mundo, o Santos vai estar pagando essas paradas pro Neymar. Cara, eu acho que o Neymar vai mudar o futebol, mas não da forma como ele queria. Os contratos vão ser completamente diferentes depois que o Neymar aposentar. Nenhum time vai fazer mais apostas desse jeito. E outra coisa aí do Vidani falando do Santos, como é que vai ficar e não sei o que, né? De cagar o time. Cara, eu não duvido nada. É claro que aí também já é quase uma teoria da conspiração. Que o Neymar vai estar diminuindo o valor do Santos pra chegar nessa SAF e ele ser o dono dessa porra, tá? Ele falou sobre SAF ontem, falou que ele não acredita em SAF, né? Mas ele pode estar mentindo, como assim, até agora eles mentiram, né? Porque esse plano do Neymar dele voltar aí pra Copa do Mundo do caramba era obviamente uma mentira. Eu queria ser jornalista pra estar ontem no banco de Santos e Red Bull e falar: Neymar, pai, quando que vocês mentiram? Quando ele falou que vinha pra Copa ou agora? Porque uma das duas versões é mentira. Qual que é a parada? Vocês têm que falar a verdade, qual é a verdade e qual é a mentira, porque as informações não batem. Esse lance dele tá se recuperando e o lance dele tá recuperado, querendo ir pra Copa, pegar ritmo e minutagem, etc. Qual que é a realidade? Qual que é? Cara, é óbvio pra mim, particularmente, a gente sempre falou isso aqui, que o Neymar não tava pronto, que ele tava jogando em ritmo de jogador voltando de lesão. Tinha que ter paciência. A gente falou aqui de paciência 1000 vezes, cara. A gente falou brincando de não quebrar o cu dele lá no jogo da Colômbia e da Argentina. Mas é tão absurdo o lobby que foi feito e todo o trabalho que é feito em TNT Sports. Os jornalistas desses canais também têm culpa, tá? Tem demais, né? Inclusive, essa galera que entra nessa assessoria do caramba, vocês têm culpa pra caralho com o que tá acontecendo com o Santos também. Que sim, foi feito de otário, cara. Tá sendo feito de idiota pelo Neymar, cara. É muito triste mesmo, cara. Puta que pariu. Só tem uma forma do Neymar reverter isso, cara. Que é de renovar pianinho e calar a porra da boca. É a única forma dele resolver isso e jogar a bola e ficar quieto, cara. Porque, pô, é revoltante, cara. Nem torcedor do Santos eu sou e eu vi entrevista e eu fiquei com nó na garganta, cara. Era estranho demais, é muito esquisito e eu queria muito ter a quantidade de chance que o Neymar teve de se redimir pra resolver, porque assim, cara, ele tinha uma chance tão grande de só virar um ídolo de novo de todo mundo. E olha o que ele tá fazendo, tá ligado? Pois é. Enfim, esse era o adendo que a gente precisava gravar. Vamos voltar com o programa que a gente gravou ontem, porque é isso. Precisava falar disso aí, tirar. Inclusive, quero pedir perdão aí, ó. Querido ouvinte, Procópio, que foi lá no Twitter e meio que falou, tipo, pô, o Pelada já tá gravado? Vocês têm que comentar isso. E na hora, era meia-noite, eu falei, caralho, você quer que eu trabalhe 24 horas por dia, pô? Claro que tá gravado. E aí, se eu for estúpido com você, me perdoa, Procópio, tá? Mas eu não quis ser estúpido, não. Mas acontecerá novamente. Acontecerá novamente, porque eu fiz em tom de brincadeira, mas é foda brincar em texto e aí não fica claro que eu tô brincando. Então é nóis. Beijo, Procópio. Mas olha aqui, fumaça branca aqui, hein? Tô aqui no telhado, saiu fumaça branca, galera. Comprovado, Neymar é o filho da p... Confirmado aqui. Gostei. Achei que você tava puxando um derby de melança. Tá chegando o dia do cigarro lá. Ui, é dia 31, é verdade, a gente esqueceu de falar disso. Sábado, dia do cigarro. Dia anti-tabagismo, né? Dia anti-cigarro, né? É verdade. A gente vai fumar todos pra acabar com o cigarro no mundo. Exato. Vamos fazer a nossa parte. Faça a sua você também. Cigarro! Dizem por aí que cigarro faz mal, mas esse cigarro faz mal porque é tão gostoso. Dizem por aí que cigarro faz mal, mas esse cigarro faz mal porque é tão gostoso. Tem link no post
post tanto para o Apoia-se quanto para o Patreon, além da nossa chave Pix, que é o podcast @peladranet.com.br. Apoie o nosso financiamento coletivo, tem metas coletivas, recompensas individuais. A colaboração é a partir de R$1, mas tem várias cotas ali para você colaborar e ganhar participações aqui no Peladinha, como por exemplo, com R$300 você grava com a gente aqui o programa todo. Semana que vem deve acontecer com o nosso querido ouvinte e na outra semana também deve acontecer com outro ouvinte também. Então já tá tudo marcado, combinado. Se não acontecer por culpa deles, não minha. Mas é isso. Ajude a gente com couber seu orçamento a partir de R$1. Tá empolgado? Tá animado? Tá feliz? Ajude e participe aqui com a gente. Tem várias formas de participar. Você pode mandar seu áudio, enfim, e a gente ouvir aqui e comentar. Vai lá no Apoia-se no Patreon ou na chave Pix. Tem link na descrição do episódio pra você colaborar com couber seu orçamento a partir de R$1. Lembrando que domingo saiu o intervalo extra graças à colaboração de todos vocês, porque em abril passamos de R$3.000 e torcemos pra que em maio passemos de novo. Agora sim, Vitinho e Maidana, pra aquele bloco gostoso demais. Ô, Vitor, correio! Cartinhas bonitinhas da Batatinha enviadas para o endereço podcast@peladranet.com.br. 2 cartinhas hoje. A primeira do Rodrigo Amaral, que mandou a cartinha com o título O Terrível Editorial do Estadão e o Neymar Hipotético. Ele pergunta se a gente viu a coluna do Mauro Betting no Estadão, onde ele defendeu a volta do Neymar na primeira convocação do Ancelotti. Eu vi e fiz até um vídeo resposta sobre isso no Instagram. Queria falar para o nosso querido ouvinte, o Rodrigo. Se ele não tiver visto ainda, eu fiz lá o vídeo. E a ausência do Neymar e a ausência do medo das pessoas de que os zagueiros latino-americanos quebrem o cu dele com um chute, né? Tem essa ausência também. Mas, basicamente, o post do Mauro Betting diz: Neymar merece voltar à seleção na convocação do Ancelotti? E a primeira palavra é merece. Ele pergunta e responde, o Mauro Betti, no mesmo post. Ele fala que aqui, na opinião dele, o Rodrigo, o adulto Ney não merece cadeira cativa como nenhum outro da história, que o jornalista se contradiz ao dizer que ele merece ser convocado pelo talento e porque nunca teve parceiros à sua altura, essa seria uma oportunidade. Porque pra mim é uma mentira esse negócio de nunca teve parceiros à altura, tá? Neymar teve grandes seleções que ele jogou, seleções do Brasil que jogavam bem, que ganharam títulos, inclusive sem ele, em 2019. Não, você podia falar isso até 2018. Não acho também não, viu, cara? A seleção de 2014 ganhou aquela Copa das Confederações com o Fred jogando bem. Eu não acho o Fred um mau jogador, acho o Fred um puta atacante do caralho, um monstro. Não, eu concordo, mas é que se você compara com os outros caras que ganharam Copa, eles tiveram companheiros de time num nível acima e tal, ele realmente deu azar. Você acha? Num período de tempo, assim. Eu acho que no caso de Copa é muito... Ai, cara, é muito esquisito falar isso, mas é aquele negócio de que deu certo daquela vez, mano. Às vezes nem é um... Claro que a gente tem times absurdos que ganharam. Os últimos títulos de Copa do Brasil foram seleções absurdas, com talentos muito, muito acima. Mas sempre tinha uma peça ou outra ali que era contestável, sabe? E... Kleberson em 2002. Rebentou com a Copa, inclusive, o Kleberson, tá? Só pra deixar claro, não tô menosprezando ele, não. Rebentou, foi o principal nome. Porra, mas vários nomes ali. O próprio Vampeta, você acha que alguém cogitava a Vampeta na seleção? Ah, não, mas eu digo própria Argentina de 2022, cara. Por exemplo, o Enzo Fernandes jogou pra caralho na Copa, ninguém conhecia eles da Copa. Ele tava lá no Benfica encostado. Surpresas, é. Não, eu concordo perfeitamente. Só que, por exemplo, um dos grandes parceiros na seleção do Neymar foi o Hulk, que jogou de titular com ele durante um ciclo inteiro de Copa do Mundo. Eu e o Hulk temos a mesma quantidade de gols em jogos oficiais pela seleção. Caralho, Vitinho. O Hulk não tem nenhum gol pela seleção? Nenhum gol. Ele tem 11 gols em 11 amistosos. Sério? Ele nunca fez gol em jogo oficial na seleção. Ah, só é amistoso, nunca em competição, você disse. Em competição. Jogo oficial, entendi. jogo valendo. Não, mas amistoso é jogo oficial, pô, calma aí. É, amistoso é oficial. Calma aí. Mas eu tô falando, tipo, você entendeu, né? Porque, não, mas é injusto, Vitinho, porque o Hulk jogou o ciclo de Copa 2014 que a gente não jogou eliminatória, né, pô? Beleza. Pô, é sacanagem com o cara, porque, pô, ele não teve eliminatória pra jogar. Não, mas eu concordo, faltou um golzinho em Copa América, em Copa das Confederações, faltou mesmo, faltou. Pô, e não é só isso, tipo, a performance, beleza que eu fiz a brincadeira aqui do negócio e tal, mas o Hulk é um jogador que ficou conhecido por jogar muito mal na seleção nesse ciclo, bernar alegria nas pernas. Ah, mas o Oscar jogava bem. Beleza, mas entendeu que ainda assim, tem muitos caras reconhecidamente ruins. O Oscar fez um, hein, na Copa. Aquele gol. Fez um... Quando não vale mais nada, ele fez. Realmente. Mas, entendeu? Ele teve um azarzinho. Não, mas eu acho que assim, cara, eu entendo isso. Eu até acho que no ataque até a gente pode forçar a barra e dizer que isso. Mas, por exemplo, 2018 eu considero que foi a Copa do Coutinho. O Neymar não jogou nada perto do Coutinho naquela Copa. Sim. Coutinho, aquele jogo contra a Costa Rica, o Coutinho que regaçou. No jogo contra a Bélgica, o Coutinho criou as melhores oportunidades. Eu acho que não dá pra falar isso de nenhuma seleção do Brasil, cara. Eu acho que é completamente
diferente do que acontece, sei lá, com o Salah, com o que acontece com o Cristiano Ronaldo, com o Ibrahimovic. Exato, com o Haaland. Cara, é realmente muito discrepante o nível do jogador e dos outros. É discrepante o talento que o Neymar podia ter tido? Com certeza. Seria o maior jogador do mundo, mas não existiu. Então, não é isso, cara. Não é isso que evitou o Neymar de ganhar alguma coisa. Como o Vidani falou, a gente ganhou sem o Neymar. Eu também acho que não é isso que evitou. Não acho que esse é um argumento de que é isso que evitou, mas ele realmente teve um azar, tanto que uma principal consequência da carreira do Neymar quando ele estava no Brasil é que ele não conseguia ganhar o Campeonato Brasileiro porque ele era convocado em absolutamente qualquer segundo de futebol que existisse, que a gente não tinha outro cara pra jogar. Ele foi esse cara assim durante um tempo, ele teve esse azar, tá ligado? Não acho que é o motivo de ter perdido, e acho que ele teve um ciclo de Copa do Mundo com Vinícius Júnior, Rafinha e todos esses caras aí, então não dá pra falar que é sempre, mas antes disso, porra, é muito difícil, cara. O ciclo já tava quebrado e machucado, inclusive, né? Porque depois de 2018, o lance do metatarso e tal, ele já tava machucando com mais frequência, né? Já jogava menos na temporada. Pô, ele foi até a quarta de final de uma Copa do Mundo com o Vinícius Júnior, Rafinha, Richarlison, Casemiro, Thiago Silva. Enfim, ele continua aqui a cartinha. O Mauro Betting também citou que perguntou a craques do passado da seleção e todos disseram que o Neymar teria espaço em suas seleções. Mas isso não quer dizer nada, né, porra? Caralho. Chega a parecer piada, ainda mais vindo do Estadão, que sempre tem seus editoriais terríveis, como diz o pessoal do Medo e Delírio em Brasília. Essa é a versão do futebol, né? Ou seja, mais uma vez, pra imprensa imparcial, defende o Neymar hipotético na seleção por conta do talento e números. Não importa se ele não joga mais, se ele se machuca sempre, é triste. Eu não entendo porque essa fila não anda, porque insistem tanto. Parece que os fãs dele são uma religião. Se o Neymar tivesse ganhado a bola de ouro e várias champas como o Cris e o Messi, eu até entenderia essa neura dele ser o cara e como a Copa vai vir da mão dele. Mas um cara ganhou só uma Champions, ainda como coadjuvante... Cara, eu acho que o Neymar foi um coadjuvante de luxo, tá? Na Champions que ele ganhou. Não foi qualquer coadjuvante, mas eu concordo com o seu argumento. Também, ao mesmo tempo que tem tanta boa vontade com o Ney, não entendo porque tem tanta má vontade com o Vini. Um cara que ganhou 2 Champions com gol na final e uma delas com protagonista e dono do time. Ainda sendo o melhor do mundo. É porque o Vini jogou pouco no Brasil? É porque ele se posiciona enquanto o Neymar é mais chapa branca? Não entendo e fico puto. Desculpa o desabafo, haha. Cara, saudades quando o Neymar era chapa branca. Queria dizer isso, tá? Quando ele não tava na live da Liberdade do lado do Bolsonaro. É, sim. Tenho muita saudade do Neymar que ele não se posicionava politicamente. Era um sonho que ele não se posicionasse. Ouvi o podcast lá, inclusive, e fiquei ainda mais revoltado com tudo que envolve esse garoto. Mas é bom, né? Caralho, baita trabalho jornalístico, mano. Muito foda mesmo. Obrigado, Rodrigo Amaral, pela sua cartinha. E é isso, cara. A gente tá de acordo com você. E esse post do Mauro Betting é patético. Inclusive, depois da convocação, ele fez outro dizendo que sentiu falta do Neymar. Mauro Betting, caralho. Não é possível, cara. Caralho, eu vou começar a achar que o betting do seu nome é site de aposta. Tanto absurdo que você tá falando. Ele apostou que o Neymar ia ser convocado. Pois é. O Paquetá deu a odd pra ele. Nada justifica, né? É só estranho, tipo, qualquer outro jogador da história que tivesse o comportamento que o Neymar teve, num momento que ele viveu, não teria o privilégio que o Neymar tem, tá ligado? Perfeito, é isso aí. Por fim, o Vinícius Atanasopoulos mandou cartinha com o título Fato Bizarro da Semana, Seleção do Ancelotti, que eu não vou tocar a vinheta porque eu não concordo com ele. Ele manda aqui. Podemos considerar que o grande fato bizarro da semana é a volta de Casemiro pra seleção? Assim como as convocações de Beraldo, Danilo, Marquinhos, Bruno Guimarães e Antony? Não. Calma, eu não acho bizarro. Eu acho que assim, a convocação do Danilo pra mim é o que eu mais critico. Terrível. Apesar de ele estar no melhor momento pra ser convocado dos últimos anos, eu particularmente acho que o ciclo de seleção do Danilo já tá queimado demais. Ele não precisava voltar. Muitos anos de Danilo e esse papel que ele se prestou com o Dorival e tudo de líder, caramba, meio constrangedor ele voltar. Não colou. O nível técnico dele caiu muito também na seleção. A gente viu ele muito mal, cara. Aí é difícil. Mas o restante, cara, as temporadas de Marquinhos, Alisson, são redenção pura pro que eles iam fazendo. Marquinhos tá bem na temporada, tá final da Champions. Se a galera defende também escalar jogador de time de meio de tabela do inglês, por que não escalar o finalista da Champions, pô? Exato, vale pro Beraldo isso. O Bruno Guimarães acabou de ganhar um título, finalmente o primeiro título da história do Magpies. Ai, meus Magpies. O Antony na final de uma Conference League, fazendo, cara, campanha de vice-campeão da La Liga desde que ele chegou, cara. Tipo, só perde pro Barça. Não, e é um absurdo que ele tá jogando mesmo, se você diz, tá jogando muito bem. Jogando muita bola mesmo. Então assim, não é fato bizarro nenhum aí que ele esteja convocado. Fato normal da semana. Toca a vinheta. É fato da semana. E mais um fato bizarro, ele continua aqui. Tal qual tivemos os gêmeos João Gabriel e João Pedro do BBB 25,
vulgo João Foda-se, saudades do Mal Acompanhado. Pô, saudades, João Foda-se. Teremos o Alexandro 1 do Flamengo e o Alexandro 2 do Lille. Desde já sugiro chamar eles de Alexandro separado e Alexandro tudo junto. Caralho, muito bom, pô. Pra facilitar o entendimento dos ouvintes. Na hora de uma possível substituição, imaginem o Luiz Roberto anunciar que sai o Alexandro pra entrar o Alexandro. Vai ser no mínimo confuso, no máximo hilário. E na pior das hipóteses, estaremos perdendo de 3-0 do Equador enquanto isso. Eu apoio também convocar o Alexander lá do Al Hilal. Agora pode convocar ele também, fazer o time todo de Alexanders. Agora tá liberado. E eu apoio chamar um jogador chamado Alex e outro chamado Sandro também. E o que eu apoio é a criação de um game show chamado É Alex ou Sandro? Exato. Acho que a gente pode revolucionar todo o mercado. Excelente. Ele termina a cartinha, o Vinícius, com abraço a todos e se der tudo certo, vejo vocês no próximo sábado. Um beijão, Vinícius, valeu. Espero que vocês vão no próximo sábado aí ver a final da Champions com a gente. Muito obrigado a todo mundo. Vamos ler agora Comentroxas no Instagram e no Spotify do programa passado e do anterior, porque o passado foi o intervalo, e passamos de 50 comentários. Vamos ver no Spotify também, mas eu acho que passamos nos dois. Passou. Então nós vamos ler o seguinte, ó. Primeiro do programa 727, o Nascimento da Lenda de Lloyd. Nós vamos ler um comentário cada um no Instagram e um comentário cada um no Spotify. Depois a gente faz a mesma coisa pro programa 728. Vamos começar então com o Instagram, episódio 727, o Nascimento da Lenda de Lloyd. Vamos pro primeiro comentário, Fernando Maidana. Aqui, ó, o Wesley Janone falou: se o psicólogo Fernando Diniz entender a mente do Lloyd, vai ser a maior conquista da carreira do Diniz. Caralho, é um perigo. Vai lá, Vitinho da Comédia, mais um comentário. Ah, peraí. Eu vou conseguir. Vai conseguir, eu confio em você, cara. Você é um grande leitor, um ávido. É porque eu não consigo. Eu achei um excelente comentário, eu tô dificultando da minha capacidade de leitura. Não tô acreditando muito em mim mesmo aqui. Mas o Aquila Nogueira falou: valia o centilitro e o quilômetro cúbico? É o centilitro. É centilitros, né? Ele perguntou por causa do Testosterona, né? É, isso aí. Que a gente... Unidades de medida, é verdade. Foi o passado, cara. Grandes momentos que a gente vive aqui, né? Não tem jeito. Foi um grande momento, sim. E o Caio Gomides mandou: música do cigarro no Spotify já. Precisamos da Vidani Records pra ouvir depois do programa em loop. Hashtag Neymar Fiel. Cigarro. Cara, eu tô pensando em fazer... não é nem a música do Dizem por aí que cigarro faz mal. O problema é que essa música não é uma música, né, gente? É só o comecinho e depois não tem mais letra, pô. Vai ter que fazer inteira, pô. Inclusive eu tô pensando em fazer ela inteira, porque eu tô pensando em fazer um feed, olha só, hein? A loucura que eu pensei. Fazer um feed de podcast separado pra botar só as músicas como se fossem podcasts, entendeu? Ah. Pra galera poder ouvir à vontade. Põe as músicas, põe os quadros, os trailers. É, dá pra fazer, né? Acho que vale a pena. Criações do Peladranet, botar Pinoqueta, que eu não tenho mais, cara, não tem mais o áudio original de Pinoqueta, isso me entristece, cara. Só tenho o que tá no programa. A gente regrava. Mas quem sabe, Caio, eu vou pensar nisso, vou cogitar, né? Obrigado. Ele mandou a hashtag Neymar Fiel aqui também. Vai lá então pro Spotify pra gente ler comentários do post do programa 727, Nascimento da Lenda de Lloyd. Começando por você, Fernando Maidana. Comentrouxa aqui do Ed FS, que falou aqui sobre você se aliar ao Ronaldo, né? Falou: 2 gordos na chapa, é candidatura à CBF ou abertura de lanchonete? Caralho, cara. Tá vendo? Desculpa, vai demorar um tempo pra gordofobia sair de moda. Cara, é foda, porque essa gordofobia é muito do bem, mano. Na moral, 2 gordos na chapa é muito foda, muito foda. É do bem. Sim. O hashtag gordofobia do bem. Caralho, não. Essa não dá. Não, essa realmente é. Vai lá, Vitinho, mais um comentrouxa do Spotify. Comentrouxa do Luiz Beraldo, quase o zagueiro, né? Comentou aqui: certeza que o Vasco do Diniz daria um nó tático por 30 segundos no sítio do Guardiola. Que iam ser 30 segundos muito difíceis. Porra, mas seriam 30 segundos incríveis. João Pedro mandou: o Diniz, como grande psicólogo, precisa de jogadores desequilibrados pra dar certo. Por isso o Lloyd será fundamental na campanha de rebaixamento do nosso Vascão. Não foi esse não, né, Maidana? Não foi. Achei incrível. Caraca, cheguei no final, eu fiquei louco, já preciso me consultar com o Fernando Diniz nesse momento. Caraca, já pensou? Você marca um psicólogo e chega lá, é o Diniz. Caralho, não tem. Ele chama de perninha, de mascaradinho, né? Cara, se for o conto do... Isso dá uma sketch boa, vou mandar pro Jonathan. Boa. Dá uma sketch boa. Você chega, o psicólogo é o Diniz, fala: tô com um problema lá que meu pai me tratou mal. É, né, seu merdinha. Seu mascaradinho, vai tomar no cu, rapaz. Mascaradinho, vai chamar o papai, né?
Mais um Comentrouxa agora no Instagram do episódio 728, intervalo dossiê da farsa da meritocracia, que não é sobre futebol, eu juro. Não foi sobre futebol esse episódio. Mais um Comentrouxa aí, querido Maidana. Inclusive, ó, a Tati Oliveira comentou aqui, ó, além de falar mal de The Office, falou mal de Em Busca da Felicidade. Melhor programa da história. Melhor programa da história. Mais um Comentrouxa Vitinho da Comédia. Uma deixa do Lucas David, que falou, próximo intervalinho tem que ser Arquivo Confidencial Thiago Galhardo. Caralho. E esse é foda, tá? Esse é um programa foda. E ia me exigir muito trabalho jornalístico pra descobrir algo da vida dele, porque eu não me importo pelo Thiago Galhardo. Procuramos Thiago Galhardo para entrevistas, mas ele também não se importa com a própria vida. Não liga, exato, com ele mesmo. O Rafael Morbeck mandou, o Neymar quer ganhar a Copa do Mundo da mesma forma que eu quero ganhar a Mega Sena, sem jogar. Isso é genial, cara. Vamos então pro Spotify para ler os comentários derradeiros desse programa 728 lá no Spotify também, que tá com 53 comentários, então teremos leitura. Vai lá, Maidana. Comentário aqui do João Pedro Macarete. Que puta que pariu, por que você comentou isso, cara? Só pra me lembrar. Mas e como ele colocou aquilo tudo de areia no cu? Caralho, cara, tinha tanto tempo que eu não pensava nisso aí. Esse pensamento, ele tá sempre no fundo da minha cabeça, cara. Sempre no fundinho. É esse junto com o Cajuruta de pau duro. E ó o sacão batendo, ó. O sacão batendo. Cara, o sacão batendo sem sacanagem. Todo dia eu falo pra Ana, em algum momento do dia, ó, o sacão batendo, ó, sozinho. Um momento Geralmente do dia, né? Não é no momento que seria apropriado. Isso. Meu sacão não é um sacão, né, verdade? Pelo amor de Deus. Né? No máximo um saco, se forçar muito. Fora que eu já contei pro Vitinho que meu pinto é tão pequeno que todo mundo que viu deu risada e hoje em dia as minhas ex têm um grupo no WhatsApp chamado Clube da Minhoca. Caralho! É um clube de comédia, o meu pênis. Enfim, cara. Aí, ó, a piada funciona, Vitinho. Testei aqui. É muito boa a piada, olha aí. Muito bom, mano. Os caras do funk que falam, você vê aqui em casa, vai embora sorrindo, né? Só não falou como. Exato. Vai embora só rindo, no meu caso. Vai ser a pergunta aí, ó, a pergunta da semana, se funcionou a piada do Vidani sobre o Clube da Minhoca. É verdade, funcionou a piada do Clube da Minhoca? Me responda aí na pergunta da semana. Mais um Comentrouxa, Vitinho. Comentrouxa do João Ferro, que falou, aguardando ansiosamente o dia que o Popó idoso espancará Neymar Júnior. Será que demora? Cara, eu acho que é muito pouco tempo. Caraca. É um bom sonho pra se ter. Sonho alto, hein? Não sonho médio isso daí, sonho alto. Esse é alto, é. Isso é um sonho alto. Mas eu acho que assim, é o Neymar aposentar que rola. Na hora. Na semana que ele aposentar. Tu tem uns 2 anos aí pra gente ver isso acontecer. Daqui uns 6 mesinhos a gente vê essa luta, tranquilo. Olha aí, vamos então pro último Comentrouxa do William Ribeiro. William com U, o nome dele. E ele mandou, você pode até não gostar da Kings League, mas falar que Kelvin não joga bola é idiotice. E aí o PH respondeu ele, mas na Várzea tem bastante gente boa mesmo. O Harrison Santos mandou, até aí tem muito moleque pica jogando em um monte de quebrada por aí. Cara, esse é meu ponto sobre o Kelvin, cara. Ele é bom na Kings League, ele é um cara bom de bola, mas como o Kelvin no Brasil, tem 900 milhões, cara. Tem muita gente aqui que joga bola. Você só não vai me convencer de que ele é um jogador profissional de futebol. Cara, ele não consegue jogar no Santos como estavam cogitando no começo do ano, cara. Ele não aguenta. A galera tá ficando muito revoltada com isso, velho. Mas não faz sentido, gente. Ele é muito bom naquilo que ele faz porque é outro esporte, porra. É a mesma coisa você falar pro Hugo Calderano e jogar tênis no Wimbledon, porra. É, porra. Não, e assim, é um esporte, inclusive, que até hoje, a Kings League, não é um esporte organizado como o futebol, que a galera treina todo dia, que é um puta negócio, caramba, uma dedicação tão absurda assim. Durante o torneio ali, eles estão treinando e tal, mas o resto do ano eles estão fazendo o quê? Não, e até nível técnico mesmo, cara. Se você vê, tipo, esses vídeos, tipo, o Vinícius Júnior posta um vídeo dele jogando com os amigos dele. É, pô. É muito absurdo a diferença do Vinícius Júnior com os amigos dele. E ele faz umas coisas que ele nunca faz no jogo, porque é muito mais abaixo do que ele tá fazendo. Vira FIFA Street pra ele. Fica só bizarro. Era o Henry jogando FIFA Street. Aqueles vídeos de promoção da FIFA, da Nike, sei lá o que era foda mesmo. Eu não tô falando que o Kelvin não joga bola, eu tô falando que ele não é um atleta de futebol profissional que precisa ser, cara. E aí, você vai falar, tem 200 mil jogadores que talvez não tenham habilidade com a bola no pé que o Kelvin tem. Mas eles têm a dedicação e o comprometimento que o Kelvin nunca teve, cara. E eles estão jogando Série A. E o Kelvin não tá, pô. Não só isso. Quantos anos o Kelvin tem, né? Tipo, futebol a gente sabe que tem uma certa idade que você tem que começar já. Senão não tem tempo de recuperar o físico pra conseguir ser um profissional. A maioria das pessoas. Ele tem 29, ele nem é tão... mas ele tentou ser profissional, né, cara? Só que não vingou. Esse é o lance. Ele jogou no São José, se eu não me engano. Por que será que não vingou, né? Por que será? Exato, esse é o ponto.
pro futebol profissional ele era um pereba, pô. Mas aí pra Kings League ele é um craque. Isso só mostra que a Kings League não é um esporte como o futebol, é diferente, pô, é outra parada. Inclusive, eu vou falar real, tá? Pra mim a Kings League não é esporte não, é uma competição. É um evento, é um negócio de marketing pra fazer dinheiro, cara. Se tem na Olimpíada é esporte, entendeu? Se não tiver, não é esporte. É um bom ponto. Mas surf não é esporte. É hobby de maconheiro. Não, mas ó, o ponto do Vidani é que tem que estar na Olimpíada pra ser esporte. Isso significa que tudo que tá na Olimpíada é esporte também. Exatamente. Entendeu? Porque vai que a Kings League vai pra Olimpíada, né? Eu consigo continuar dizendo que não é. Verdade. Gostei, ou seja, Vitinho, não disse saída. nada, né? Obrigado por encontrar essa brecha. Obrigado. Hashtag Sonho em Médio, hashtag Barquinho, hashtag Belipaia. E vamos chegando aqui ao final do programa de hoje. Lá, pergunta da semana, o que você achou da minha piada no Clube da Minhoca? Manda aí pra gente. Caralho, que programa, né? É isso, beijo, queijo, fiquem com Deus e até semana que vem pra mais um Peladranet. Valeu, alegria! E vejo vocês sábado, hein, molecada? Alegria! Final da Champions. Esse resumo aí no final é sensacional, cara. Hashtags e pergunta, puta que pariu. Nossos colaboradores. Chegamos, Testosterinhas, para aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Testosta? É isso aí, Vitor. Agora é hora de mandar abraço pra galera que colaborou com R$20 ou mais no mês de abril de 25. É isso, recompensa pro Apoia-se, pro Patreon e pra Chave Pix, pra todo mundo que colabora no nosso financiamento coletivo. Manda os abraços pra galera, Testosta. Abração pro Adriel Romeiro, Alexander Barroso Moreira, Aline Aparecida Matias, André Luiz Rufino, Antonino Firmino da Silva Neto, Bruno Donizete Mendes, Bruno Kelton, Bruno Marques Monteiro, Carlos Eduardo Ardigo, Daniel Pandeló Correia, Débora Mazeto, Elisnei Menezes de Oliveira, Evilásio Costa Júnior, Fábio Simões, Felipe Brasil, Felipe de Amorim Prestes, Felipe Duarte, Fernando Bilheire, Gabriel Friso, Gabriel Leconte, Gabriel Lopes dos Santos, Gianluca Barbosa Mainini, Guilherme da Hora, Jailson Gomes, João Pedro Macarete, José Wellington de Moura Melo, Luan Germano, Luca Viana, Lucas de Oliveira Andrade, Marcelo São Martinho Cabral, Marco Antônio Massen da Silva, Mariana Faitosa, Mário Peixoto, Matheus Andion de Souza Vitorino, Matheus Bezerra, Lucas Bittencourt, Maxwell dos Santos Nelly, Pedro Bonifácio, Pedro Henrique Santiago, Pedro Henrique Toneto Lopes, Poliana Bruno, Rafael Manente, Rafael Mates, Rainer Almeida, Rafael Piccoli, Rafael Pini Bubinique, Renata Pereira R. Silva, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Thiago Oliveira Marçal, Nogueira Marçal, aliás, Thiago Nogueira Marçal ou é Marcal, não sei, Thomas Rodrigues, Thiago Vaz, Vinícius Lima Silva, Vinícius Ramalho, Vitor Mota Viguerelli, Wendel Ferreira Santiago, Vladimir Araújo Neto, Cristian Adriano da Costa Júnior, David Gilvan, Luiz Estrina, Marco Antônio Rodrigues Júnior, Marcão, Leonardo Pimentel, Danilo da Silva Pereira, Henrique Zani, Pedro Henrique de Paula Lemos, Rodrigo Marques Fernandes, Vitor Rodrigues, Bruno Macedo, Daniel Moreira, Leandro José de Souza, Lucas Ufofo, Luiz Bessa, Albert José, Fernando Pereira, Rafael de Souza, Thiago Gonçalves, Álvaro Modesto, Daniel Ferreira de Lima Vilha, Felipe Artemio, Tatiane Oliveira Ferreira, Bruno Vieira Silva, Ítalo Rossi Lucas, Maicon Feldhaus, Lucas Pereira de Aguiar Afonso, Isabelle Zácara e Cristiane Cardoso Avolho Gomes. É isso, meus queridos, queridas, queridos, obrigados por acreditarem, obrigados não, né, mas obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, que é o podcast Peladranet. Eu amo vocês, tamo junto, valeu mesmo de coração. Esse mês de abril fomos muito bem, batemos todas as metas e por isso tem até programa extra que vai entrar no ar, né? Ou já entrou, dependendo de quando você tá ouvindo. Então muito obrigado, que Deus abençoe vocês, tamo junto e até o programa que vem. Espero que vocês continuem com a gente por muito e muito tempo. Valeu, alegria! Divertir, pra você brincar. Vem aqui, vamos adorar o Testosterinha Show. Começou, galera, mais um Testosterinha Show, Brasil. Uou, e aí, turma, beleza? Supimpa. Beleza? Ah, alegria. O primeiro a jogar hoje é o Vidani. Opa! O segundo é o Maidana. Vai vendo. O terceiro é o Vitinho. Vai tomando. Papai. Então vamos rodar a roleta para a primeira categoria do programa de hoje. Eu quero um instrumento musical sem a letra O no nome. Uia. Vidani. Caralho. Bateria? Boa, vai, Maidana. Clarineta. Boa, vai, Vitinho. Flauta. Boa, rodada dupla, vai, Vidani. Tuba.
Boa, vai, Maidana. Puta merda, quase que eu falei essa tem. Vialão. Ai, tem ó no final. Filha da puta. Não, essa Vialão, né? final, essa tem no finalzinho. Chucoalho. É tudo U, velho. Filha da puta, cara. Consigo pensar em mais nada, velho. Vialancela. Ai, caralho. Peraí, qual que é aquele lá que você faz assim, ó? Plim, 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 plim. O Chilafana? A gatarra. Ué. Pera, calma. É sem a letra O, né? Exato. Obrigado, Vitinho. Guitarra. Pois é. Vai, Chu. Isso foi um teste pra ver se ele tava atento. Gaita. Boa, mais uma rodada. Vai, Vidani. Maraca. Ah, não é possível. No Maracanã. Vai, Maidana. Caralho, eu não tô conseguindo. Ai, se tem ó, filha da puta. Cara, tem aquele... Agora eu não lembro se é marimba ou se é malimba. Puta que... Eu vou chutar marimba, não lembro. Deixa eu ver. Marimba, instrumento musical. É isso aí. Marimba. É o xilofone. É tipo o xilofone. Isso aí mesmo. Aê, caralho. É, então, por isso que eu fiquei pensando, xilofone tem ó, mas tem outro que não tem. É marimba ou malimba? Boa, vai, Vitinho. Uica. Boa! Que isso, mano? Vocês são Tem muita muito... coisa, hein? Vamos então pra mais uma rodada. Vai, Vidani. Eu vou com o cimbal. Olha, não é que tinha? Caralho. Vai, Maidana. Aqui é uma parte da bateria, não é? Mas tá bom. Tem quem toca só cimbal. Quem toca percussão separado, toca cimbal. Tá bom. É, o instrumento que pra mim é o... Cara, esqueci o bagulho que não existe da visão. Daltonismo? Isso, é o daltonismo dos instrumentos musicais, cara. Pra mim, esse instrumento, até eu ver, pessoalmente, ele é uma farsa. Teremin. Teremin. Que isso, cara? Verdade. Ah, aí não vale inventar coisa não, gente. Aí, porra. Que isso, Vitinho? É aquele instrumento que você... É aquele bagulho que você aproxima um ferro de uma antena e ele faz um... Tá ligado? Ah, sei o que é isso. Porra, a mina tocou lá na segunda temporada de Ruptura e eu fiquei, não é possível, gente. É ficção, esse instrumento é ficção, não existe. Vai, Vitinho. Atabaque. Atabaque, legal. Caraca! Mais uma rodada. Vai, Vidani. Eu vou com o meu instrumento, né? Que eu sei tocar e tinha esquecido escaleta. Ai, filho da puta, Olha aí. Disse, mas que cuzão. Vai, Maidana. Caralho. Mano, que lazarento, cara. Eu tinha lembrado desse. Aí agora me lascou todo, pô. Ai... A esposa do pandeiro, a pandeira. Errou! Caralho, filha da puta, eu meti essa e lembrei de um instrumento de verdade que existe e é igual. Vai, Vitinho. Ó, eu vou apelar aqui, hein? Macumba. Macumba? É um instrumento originalmente. É mesmo? Por Que vai isso? virar uma palavra pejorativa. Olha aí, é verdade, cara. Legal. Não sabia que era uma macumba, não. Legal. Caraca. Vamos continuar essa categoria. Mais uma rodada. Vai, Vidani. Harpa. Ah, filha da Olha, puta, cara. brabo. Que desgraçado, cara. Pelo amor de Deus, cara. É que tinha harpa aí esse tempo todo. Vai, Vitinho. E eu vim com a cultura e vou perder, né? Nossa, a harpa me fez lembrar de outro, caralho. Nossa, lembrei de um bong, hein? É, o pau do peide é um instrumento. Ele é Errou. E não belo tem ó, instrumento. porra. Caraca, por que não foi aceito esse aí? Dessa vez, atenção, você não tá pra brincadeira. Parabéns, Vidani. Valeu, faltou o berimbau, né? Ah, olha aí, é verdade. Não, na hora que você falou da Sim. harpa, eu lembrei da lira. A lira. E na hora que eu falei da pandeira, eu lembrei da meia-lua, caralho. Que é um instrumento igual pandeiro, caralho. Meia lua. Tem pandeireta também, né? Que é aquele pandeirinho menor chama pandeireta, né? Olha, não, esse aí eu não ia saber, não. É isso aí, então. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, queijo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. O nível desse programa tá subindo muito, né? Daqui a pouco vai virar só o isso, Testostirinha o episódio. O Vitinho trouxe cultura pra cá, cara. Que é isso? Caralho. É isso. Macumba.